Olha aí, pessoal, boa tarde. Estamos mais uma vez aqui no Cajuru Entre Amigos, nosso podcast. E hoje nós estamos batendo um papo, vamos bater um papo aqui com ele, pastor ali da Assembleia de Deus Madureira, na cidade de Itiúba, pastor Murilo e pastor de jovens do campo de Senhor do Bonfim. Pastor Murilo, boa tarde, é uma alegria poder recebê-lo aqui no nosso podcast hoje e para nós é uma alegria poder recebê-lo aqui. Pastor Cajuru, é um grande privilégio poder estar aqui com vocês, podendo falar de assuntos tão pertinentes da fé cristã, principalmente sobre os últimos acontecimentos que antecederam o nosso congresso, e também podemos falar sobre coisas importantes da nossa vida. Eu quero externar minha gratidão por poder fazer parte desse grupo tão seleto de amigos do Cajuru Entre Amigos, e para mim é uma grande alegria, um grande privilégio poder estar aqui com o senhor. Pastor Murilo, nós sabemos que o senhor é de Minas, né? O senhor é mineiro, não é isso? Isso, sou mineiro, sou do estado de Minas, natural de Uberlândia, Minas Gerais, nascido, criado lá, e depois viemos para cá há 12 anos atrás. E cá estamos fazendo a obra de Deus juntamente com meu pai, que é pastor presidente das Assembleias de Deus aqui, Ministério de Madureira, no campo Senhor do Bonfim, e migramos para cá. Desde então estamos, até os dias atuais, fazendo a obra de Deus aqui na cidade de Senhor do Bonfim, e eu aqui na cidade de Itiúba. No caso, você veio com o seu pai obedecendo ao chamado de Deus para fazer a obra, você acabou acompanhando seu pai. Isso, acabei acompanhando meu pai e acabei vindo para cá também. Tive umas idas e vindas, voltando e depois regredindo de volta para cá, mas nos últimos 8 anos já estou aqui e aprove Deus que me chamasse também para a vocação pastoral, e aqui estamos nós fazendo o ID do Senhor Jesus. Eu sei que você é evangélico, tem participação no segmento evangélico desde criança, mas no contexto geral, quando foi que nasceu realmente o desejo pela obra, o desejo de fazer o ID do Senhor, o desejo do ministério pastoral? Quando foi que realmente surgiu assim na sua vida? Pastor, é bastante curioso, porque esse desejo nasce quando realmente eu estou aqui no estado da Bahia. Foi aqui na Bahia? Na Bahia. Na minha casa, por volta, eu tenho hoje 28 anos, então 8 anos atrás, por volta de 21 anos de idade, eu lendo alguns livros, sempre gostei bastante de ler. E me deparei com um livro de Martinho Lutero chamado Nascido Escravo. Lá ele retratava algumas ocasiões em que nós, os seres humanos, nos tornamos escravos do pecado e só seríamos libertos de modo que Deus agisse de maneira soberana sobre a nossa vida. Nesse momento eu entendi que o meu olhar se expandiu para coisas mais transcendentais da fé cristã, que foi nesse momento que eu fiquei bastante curioso por entender mais, e assim fui assimilando e gostando bastante. Aí foi o que eu quis escolher para a minha vida. Será que foi nesse momento que você teve um verdadeiro encontro com Deus? Com certeza. Existe aquela questão, não é porque você nasce num lar cristão que significa que você é de fato uma pessoa cristã. Verdade. Pelo que você está relatando do livro de Martinho Lutero, é nesse exato momento em que o livro de Lutero faz você compreender o seu verdadeiro estado, é isso? Isso, o estado de morte espiritual mesmo, falando, porque o senhor frisou muito bem, e eu faço dessas palavras as minhas agora, que a gente precisa compreender que nem todo aquele que nasce no lar cristão, de fato, é um cristão. Então, como é que a gente encontra Cristo? Talvez eu formulei a pergunta errada, mas como é que Deus nos encontra? Verdade. Deus nos encontra em situações difíceis e caóticas. Era uma pessoa muito ansiosa. Você estava numa situação difícil, né? Estava numa situação difícil, de ansiedade crônica, completamente sem nenhuma perspectiva de vida, se assim podemos dizer. Mesmo sendo filho de pastor. Mesmo sendo filho de pastor, experimentando algumas vivências do ministério pastoral, mas não tinha aquele desejo ardente, por exemplo, de ingressar de fato na fé. Por isso eu digo sempre, e é uma nota de rodapé para nós que estamos aqui, a fé ela não é intelectual. A fé é um dom de Deus. A fé ela não pode ser concebida por nós, homens. Deus infunde a fé no coração dos homens. E lendo a Bíblia, podemos entender isso.
Por isso que eu sempre me pergunto para o início da minha fé. Foi desse jeito. Lendo, eu pude entender que a minha conversão, de fato, foi lendo as coisas e entendendo que estava desajustado. Nesse inteirinho você tinha 21 anos. 21 anos de idade. Tem 28. Foi nesse tempo, então, que eu pude perceber que o coração do homem, ele é incapaz de alcançar a grandeza de Deus, a menos que Deus se revele para ele. Então, Deus ele se revela para a gente de muitas maneiras. A maneira mais eloquente que ele se revela para nós, mas de maneira ineficaz, é a natureza. Vemos a natureza, mas ainda assim ela é incapaz de nos salvar. Mas quando ele se revela para nós através da Bíblia, das Escrituras, entendemos que ele de fato nos revelou e assim só conhecemos a ele porque ele de fato nos mostrou a verdade. Então eu fui ingressando, fui entendendo, fui estudando, sempre fui uma pessoa muito curiosa de gostar de decifrar algumas palavras ou ler alguma coisa difícil, ler livros de teologia, lendo livros de filosofia. Eu fui entendendo que a condição humana é precária, é necessária um agente maior do que nós para que possa nos equipar para entendermos a fé de fato. Quando você cita a fé, a própria Bíblia explica que a fé é um dom gratuito de Deus, distribuído aos homens que creem no nome de Jesus. Verdade, né? com certeza. A palavra de Deus explica dizendo como você falou que é realmente um dom. Realmente um dom. Não tem como um homem chegar e implantar a fé dentro da pessoa. É um dom distribuído por Deus através daqueles que creem no nome de Jesus. Né? E é nesse momento que nós entramos na questão de várias pessoas que, na Bíblia mesmo, que tiveram que ser alcançadas por Jesus Cristo. O exemplo mais claro que nós temos é de Atos 9, quando Saulo está perseguindo a igreja e Saulo não está indo com a intenção de ir para a igreja para adorar. Ele está saindo de Damasco com seu cavalo e está indo matar mais cristãos e persegui-los. E é nesse momento que Cristo vai de encontro a ele e faz várias perguntas retóricas, mas sem resposta nenhuma. Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Então, naquele momento, ele era alguém completamente vão, carnal. Então, Paulo entendia que a fé judaica dele era a correta. Matar, perseguir, esfolar, colocar os crentes em opressão, colocar os crentes presos em casa, não deixá-los... Até aquele momento, eu acredito que ele tinha a ideia que estivesse fazendo a coisa correta. A coisa correta, a obra de Deus. A obra de Deus correta. Que é o que era extinguir os hereges. No caso, ele tem essa ideia. Que era a ideia de tornar eles, de fato, adoradores da cultura judaica que até então já havia passado. Que Jesus é o fim do judaísmo. Tudo que apontava para Cristo era uma sombra, agora é realidade. Então, no caso, Paulo, eu acho que tanto Paulo como os fariseus que existiam naquela época ali, eles passam a se sentirem ameaçados exatamente, pela força do movimento até o momento ali, que não se denominava hoje o que nós denominamos evangélico ou cristão. Exatamente, isso é justo. Mas a seita dos nazarenos até então. Então, eles se sentiram pressionados e com medo também de perder o poder, porque os romanos lhe davam algumas regalias e tal. E então, quando esse movimento, através do nazareno, começa a ganhar expansão, é aí que Paulo, pegando carta do sumo sacerdote, que era a autoridade maior do povo judeu ali, ele desencandeia essa perseguição que você está falando. Exatamente. Damasco, é nesse momento que entra, que eu encaixo a minha história, não igual a dele, mas praticamente similar. Como é que nós recebemos a fé? Todos nós recebemos a fé de Deus. Então, no momento que eu estava 8 anos atrás, talvez sem perspectiva, ou sem um grau elevado de fé, ou sem nenhum tipo de consciência plena de Deus, que Ele realmente existe, e de que Ele está presente nas coisas mais simples da vida, foi nesse momento que eu pude entender que fé não pode ser produzida por homens. Agora, fé é diferente de crença. Nós já somos adoradores desde quando nascemos. Pastor, você acha o seguinte, o senhor acha o seguinte, que nessa questão de fé, alguns cristãos, eles querem que toda a família deles venham aderir ao Evangelho. Ao Evangelho. Mas a própria Bíblia explica que se não for algo da parte de Deus para aquela pessoa, devemos pregar, mas forçar é tanto quanto complicado. Essa fé ela não pode ser forçada. Não pode ser forçada, porque a própria palavra de Deus diz, não vou pegar um versículo mais fora do contexto para elucidar bem e ilustrar bem. Zacarias diz 9:6, nem por força, nem por violência. Era um contexto difícil da nação de Israel. Sim. Então você não pode pegar, por exemplo, um filho ou um neto, ou seja lá quem for,
pegar ele e induzi-lo contra a vontade dele. Isso seria um erro. Porque todos aqueles que vão a Jesus devem ir de livre e espontânea vontade. Jesus, ele nunca forçou ninguém a segui-lo ou estar juntamente com ele. E o jovem rico é o exemplo clássico disso, de uma sociedade hedonista, consumista, preocupada com seus próprios interesses. É nesse momento, então, que entra o chamado de Deus, que é irresistível nesse ponto. Nesse ponto aqui, certo. Quem Deus chama, é impossível negar que Deus tem uma ação soberana sobre a vida dos homens, e os homens se voltam para Deus, porque os homens, pelas suas próprias escolhas, jamais escolheriam a Deus. E a Bíblia narra muito bem isso em João 16,15, que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Ele que nos escolheu. Então Deus me escolheu para esse chamado, o chamado da pregação, o chamado de ensinar, o chamado de estar pastoreando, o chamado de estar sempre envolvido e imbuído nesse propósito que é a igreja de Deus. Então, até então, mesmo seu pai sendo pastor, não passava na sua cabeça a ideia Não. de se tornar um pastor. Não. Você vivia Sempre como isso. uma pessoa que o pai era pastor, fazendo parte de uma família pastoral ali, Isso. mas na sua mente até então não passava Não a tinha ideia. nenhuma perspectiva e nenhum tipo de, até então, vocacionado, se assim podemos dizer. Porque nós sempre entendemos que o apóstolo Paulo diz bem isso para Timóteo: quem deseja boa obra, o bom episcopado deseja. Mas até então eu não tinha em mente o que de fato seria ser um pastor. Não tinha aptidão nenhuma, até então nunca tinha feito uso do microfone, falado em público, pregado alguma vez, ou então tido contato com a igreja, frente a frente, tete a tete. Eu nunca tinha estado nesse ambiente, nesta posição. Mas foi Deus que me chamou para essa posição. É diferente quando alguém se auto-intitula. Agora, quando Deus nos escolhe, é completamente diferente. Quando Ele nos escolhe, Ele nos torna aptos a fazer aquilo que Ele mesmo nos chamou para fazer. Então, fé não é só intelectual. Fé também ela tem uma camada espiritual. Porque se você observar bem na própria Bíblia, ela vai narrar vários homens incapacitados que foram escolhidos por Deus para tal função. Então, eu sou o que sou hoje, não é por aquilo que eu leio, não é por aquilo que eu apresento ser, mas pelo Espírito Santo que opera em nós, que interage com nós e faz com que nós entendamos que Ele está presente nos mínimos detalhes da nossa mente. A pastora Sabina está dizendo aqui, ó, é o que eu sempre digo: filho de crente não é crente, né? Tá? Exatamente, filho de crente não é crente. Não é crente. Não é crente. Ela viveu essa experiência na prática. Com certeza. E, para nós abrirmos aqui um parênteses, não há sucessão que possamos dizer que se um pai é robusto na sua espiritualidade, não quer dizer que o filho vai ser também. É porque Não, tem nem sempre é assim. muitos filhos de pastores que é um mau exemplo. É um mau exemplo. Infelizmente, nós temos na Bíblia, né, Ofni e Finéias, eram filhos de sacerdote, profanaram a casa de Deus, fizeram sexo na casa de Deus, comeram das coisas estranhas e, acima de tudo, ofereceram alguma coisa estranha no altar de Deus. Então, há um estigma na igreja de que, por exemplo, o pastor, ele tem que ter uma figura perfeita ou uma família perfeita, mas nem sempre vai ser assim. É lógico. Nem sempre vai ser assim. Samuel foi um homem reto, mas os filhos já não foram. Eu acredito que esse padrão da figura perfeita, quando se trata do pastor, de que ele deve ter esse padrão perfeito, nós vamos perceber que a Bíblia em algum ponto vai acabando desmontando isso aí. Verdade. Porque surge no meio das famílias pastorais pessoas que não querem seguir o mesmo caminho que o pai segue, que a mãe segue, que a família segue. Então, assim, não quer dizer que o fato de um pastor ser um homem que tem uma vida espiritual, que seja um servo de Deus honrado, não significa que o filho dele vai ser. Nem Agora, sempre. ele tem que ensinar a criança o caminho que deve andar. Isso. Tem que ensinar. E é muito interessante esse ponto que o senhor tocou, que era o ponto que eu ia tocar agora posteriormente. Era o ponto de Provérbios 22:6. Provérbios 22:6 é lido até os dias de hoje em Israel para os filhos. Né? Para ensinar os filhos, para os filhos crescerem com estatura, mas não só crescer fisicamente, crescer também intelectualmente na palavra de Deus. Qual é o grande problema hoje? Há uma grande defasagem, se assim podemos dizer, no aprendizado da igreja ou no aprendizado dos pais em relação à igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma criança é, de 0 a 6 anos, o que o pai vai ser. Os estudiosos dizem que a criança forma o seu caráter e personalidade de 0 a 6 anos. A pedagogia diz isso também. Então, a criança que está, por exemplo, num ambiente evangélico, os pais têm dupla personalidade, é óbvio que ela não vai ser um cristão. Não tem como. Por exemplo, o pai ser uma figura
patriarcal na igreja, um cara honesto, um bom pregador, mas em casa é truculento, trata mal a esposa, os filhos também. É impossível essa criança crescer com essa visão de um pai que está servindo a Deus, mas que não serve somente na igreja, serve também em casa. Eu estou abrindo um leque para dizer para nós e para todos que estão ouvindo. Charles Haddon Spurgeon diz: cuidado com aqueles que são anjos na igreja, mas demônios em casa. Porque aqueles que são demônios em casa não louvam o nome de Deus. Eles louvam o próprio nome dele, porque são truculentos, são ignorantes, são pessoas que não dão exemplo. Aí, aonde que vem o grande problema? Por que muitos jovens hoje, cristãos, que têm pais evangélicos, não estão na igreja? Então, a vida cristã se remete à igreja, ao convívio familiar e à sociedade. Os três pilares andam juntos. Três pilares andam juntos. Se a família não vai bem, logicamente a igreja não vai bem e desemboca numa sociedade pecaminosa. Crimes, homicídios, prostituição, drogas, todo tipo de esbórnia esse jovem vai fazer, porque se a casa não vai bem, logicamente a igreja não vai bem. E a sociedade também vai mal. Então, tudo isso é fruto do pecado. O pecado habita no coração humano, mesmo que nós, hoje que estamos aqui, fomos santificados. É preciso olhar com muita precisão para a nossa vida, para nós não termos essa vida completamente dupla. Porque eu não posso ter uma vida dupla se eu sou um homem ou uma mulher de Deus. Por isso que os filhos hoje, maiormente os filhos de cristãos, eles acabam tendo essa confusão mental, porque quando chegam na idade de experimentar coisas que os olhos veem como delícias, eles não conseguem suportar as tentações. Tentação. E eu cito mais uma vez Spurgeon. Spurgeon vai dizer para os jovens: jovens, vocês precisam orar porque suas paixões são fortes e vocês são fracos. E nesse motivo, se o filho nunca vê, por exemplo, o pai, orando, a mãe, se dedicando ao estudo da oração, à palavra de Deus, um estudo periódico, frequência na igreja. A frequência na igreja, que é um problema gravíssimo. Outra observação, pastor, é a questão da construção negativa que os pais cristãos fazem do sacerdócio. Exatamente. E da congregação. Que é algo nós errado. Estamos vivendo nos nossos dias. Na prática. Pais que falam mal dos seus próprios pastores, pais que falam mal das igrejas que fazem parte, os seus filhos escutam, estão ouvindo. Tudo isto se torna um problema. Haja vista que se o pai fala bem do Flamengo, é torcedor do Flamengo, fala bem do Vasco, fala bem de qualquer outro clube de futebol, você vê que a tendência daquela criança é torcer para o time que o seu pai exatamente. Então, dentro do evangelho, nós estamos vivendo isso hoje em dia. O pastor, ele tem a figura desconstruída por pessoas que fazem parte da igreja, por que não dizer destruída, porque eles se encarregam de denegrir o pastor da igreja, denegrir a igreja, e com isso estão transformando os seus filhos em pessoas que no futuro não vão querer estar no ambiente. E não vão querer estar no ambiente cristão mesmo. Porque uma criança que está ouvindo, por exemplo, o pai falar abertamente mal do sacerdote, das coisas da igreja ou da própria igreja, é um problema muito grave que tem ocorrido no meio da igreja. Não podemos usar nossa boca para menosprezar o pastor ou alguma coisa da igreja que está fora do alcance da igreja no momento para que possa ser realizado. O que acontece? Acontece o problema normal, que desencadeia uma série de insubordinações da família. Se o filho está vendo o pai, infelizmente, tocando na integridade do pastor, ou da pastora, ou da igreja, ou dos irmãos, ou dele mesmo, de acordo com o que ele acha que é certo ou errado, o filho vai crescer completamente desordenado, sem nenhum tipo de direção. Para ele, toda a direção vai ser correta, porque ele viu no pai uma maneira mais estranha possível de servir a Deus. Não dá para servir a Deus em confusão mental. Uma hora ele está enaltecendo o pastor e outra hora ele está dizendo mal, coisas ao contrário ao pastor. Então, nesse tempo, não dá para nós olharmos para a vida cristã só como olhando ou apreciando o nosso próprio umbigo e indicando aquilo que ele quer. Não, a igreja não se resume a uma pessoa, mas um grupo, uma comunidade de pessoas que precisam de atenção. E é nesse momento que esse crente frustrado, que a maioria das vezes se vem por alguém que está frustrado com ele mesmo e culpa a sua frustração na igreja, no próprio pastor ou nos irmãos da igreja, e isso desemboca na família, nos filhos que estão vendo tudo isso. Assistindo de camarote em casa, o pai frustrado com a vida, ou porque perdeu o emprego, ou porque não conseguiu aquilo que ele tanto objetivava, não quer nada, mas aí acaba descontando toda a sua culpa, toda a sua frustração no pastor, que sempre está apoiando, assim, ajudando,
e isso é um problema que tem sido atual na igreja, um problema que tem que ser combatido, porque se não tem ouvidos que ouçam este ou essa mulher, não terá tantas ramificações de palavras, injúrias, calúnias na figura paternal que é o pastor hoje, que ele representa uma figura paternal. Quantas pessoas hoje entram na igreja que não tiveram pai, mas que enxergam nós que estamos aqui como uma figura paternal, mesmo que não seja biológico, mas alguém que dá um bom conselho moral, espiritual, psicológico, um bom conselho mesmo. Então a figura do pastor está sendo descaracterizada por pessoas que não entenderam que um pastor é uma figura que merece e há de haver sempre um respeito de acordo com isso que nós falamos aqui. Olha, e o pessoal está interagindo conosco e a pastora fala sobre a oração, é uma arma poderosa para alcançar aqueles ainda que não servem a Deus. Quando se trata da oração, a gente percebe que o próprio Jesus, em diversos momentos, buscou lugares para estar sós, para estar assim, orando. Não que o mesmo necessitasse orar, eu acredito que mais para que servisse de exemplo. Como é que o senhor enxerga isso? Pastor, nós estamos numa série de mensagens lá na igreja sobre a vida de oração de Jesus. E eu estudando a vida de oração de Jesus, sempre foi o alvo de Jesus a comunicação com o Pai. Nós estamos aqui, estamos sendo televisionados pela internet, e isso está nos fazer ter comunicatividade, comunhão com quem que está nos vendo agora. A oração funciona do mesmo jeito. A oração é a comunicação entre homens mortais com alguém divino, que é Deus. E a oração que Jesus sempre fazia era para receber o acalento, o refrigério que ele sempre precisava, porque ele veio consciente da sua missão, que ele morreria, e que ele morreria a morte de cruz, que era a pior de todas. E vale destacar que Jesus não foi a primeira figura a morrer de cruz. Outras pessoas já morreram de cruz. Haja vista que no Monte Caveira havia várias caveiras atrás. Então Jesus não era a primeira figura. Era uma forma, né? Os romanos utilizavam, né? Porque ele sairia escarnecido pelos homens pecadores. Mas a oração é vital para a vida de um cristão. Quem ora pode ter certeza absoluta que tem oxigenação na alma. É alguém que recebe literalmente o sopro de Deus na alma. A oração não é simplesmente uma fala, ou 10 minutos, ou 15 minutos de oração. O tempo dela nunca importou. O que importa na oração é a qualidade que nós fazemos nela. E, por incrível que pareça, a oração tem sido negligenciada, não só na igreja, mas também em casa. Quando Jesus fala que a oração é necessária, ele não está dizendo que nós temos que fazer se der tempo. Não, ela é necessária, ela deve ser contínua da igreja atual. A igreja que não ora é morta. Se ela não ora, ela é morta. Se um crente, um irmão, não faz a prática diária da oração, ele se torna um crente passivo a qualquer dificuldade cair. Qualquer dificuldade ele cai. Por isso, eu lendo, muitos anos atrás, um livro que o senhor me emprestou, acho que é do Philip Rankin, a oração, eu esqueci o título do livro, mas fugiu da mente, mas a oração como chave, a oração intelectual, não me lembro o título, mas eu guardei a página 88 desse livro, nunca esqueci. Que a oração é uma espécie de flagelo que Deus lança no nosso coração e nos faz ter sede para orar. Eu nunca me esqueci desse verso que eu li. Então, a oração é uma flecha. Nos faz orar. Então, quem ora muito, não ora porque quer orar, mas porque sente vontade. A oração é diferente de obrigação. A obrigação é um trabalho, a obrigação é você limpar a sua casa ou você limpar o seu carro. Mas a oração nunca pode ser uma obrigação. Ela tem que ser de livre e espontânea vontade. Por isso que muitos, hoje eu falei no congresso, sobre um acréscimo, uma vírgula de avivamento. Porque as pessoas estão confundindo avivamento com movimentações estereotipadas. Não é. Todo avivamento se recebe por um povo que ora. Pode perceber lá na Rua Azul, em 1860, pode ver Jonathan Edwards, século XVII, Charles Haddon Spurgeon, século XIX, século XX, os avivamentos contemporâneos do país de Gales, dos Estados Unidos da América, de Nova York. Todos esses receberam avivamento por oração. Através da oração. Da oração. Você pode ver, por exemplo, um grande homem de oração da igreja metodista, John Wesley. Já orava 8 horas por dia. Mas não é porque ele está querendo se equiparar ou ser superior a pessoas. Não. Ele está orando porque ele sentia falta de falar com Deus, de orar. Necessidade. E outro exemplo típico de oração, Lutero chegava a dizer que se
ele não orasse entre 2 horas por dia, o diabo teria vitória sobre ele o dia inteiro. Ele acredita. É verdade. Então a gente fica olhando isso hoje e a igreja, ela não quer mais orar. Não quer mais. A igreja está buscando outros caminhos, porque a oração, dizia um grande homem, o povo do Nordeste entende bem isso, o nordestino, não sei, cada região tem uma forma de entender, mas no Nordeste, em muitos lugares do país, do mundo, antigamente se utilizava muito corta-lenha a machado. E um grande homem dizia que orar é corta-lenha a machado. É sacrifício, é batalha, é luta, não é fácil. Não é fácil. Porque todas as vezes que você se posicionar para orar, o diabo lhe mostrará outro atrativo. Outro atrativo. E esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Né, esse é o grande problema, porque você vai ver na Bíblia várias pessoas que foram tentadas na sua vida de oração. A primeira delas é a figura de Jesus Cristo, né? Leva para lá. Ele não foi lá para o deserto para simplesmente estar. Não, ele tinha que ser provado. Ele tinha que ser tentado. E aqui eu abro mão de explicar para os irmãos a tentação e o que ela ocorre, o que ela faz com a gente. Muita gente pensa, porque é frágil em algum pecado e é susceptível a cair nesse pecado, acabam culpando Deus. O próprio Tiago vai escrever que Deus não pode tentar ninguém. Então quem tenta é o próprio diabo. Então, como o senhor mesmo falou, pessoas que têm uma vida de oração sempre vão ser tentadas. Sempre vão ser tentadas. Seja no uso do celular, seja por algum pecado que ele seja susceptível a cair, porque todos nós temos fraquezas humanas. Todos nós. Com certeza. E isso nos torna humanos. Isso nos torna humanos. A pastora continua escrevendo aqui. A igreja do amanhã depende da conduta da igreja de hoje. Como é que você vê? Hoje nós estamos falando sobre essa conduta que muitas pessoas não estão preocupadas. O que estas pessoas buscam é uma mudança de igreja. De igreja. Eu vou mudar de igreja, mas não mudo as minhas atitudes. Eu vou sair dessa igreja, vou ocupar alguém dessa igreja, vou buscar um culpado no meio dessa igreja, vou buscar alguém para que eu possa culpar e vou sair da igreja. É um problema. Quando, na verdade, a mudança que você deseja enxergar na igreja, ela deve acontecer primeiro em você. Como é que você enxerga? A conduta do cristão hoje, do mundo contemporâneo pós-moderno, é uma conduta que tem tirado a muita gente, principalmente dos ambientes de culto. A igreja do amanhã, com certeza, depende do nosso legado hoje. E quando a gente fala de legado, é uma palavra muito forte, legado, sobre exemplo, sobre conduta, sobre algumas coisas que estão acontecendo na igreja. Legado é o que a pessoa deixa depois Isso, da sua morte. depois da sua morte. Como homens de Deus deixaram pra gente, vai ter homens e mulheres que não vão deixar legados para a geração posterior, que Existem é um problema. legados positivos E um negativo. legado negativo. E tem muita gente que vai ter um legado negativo. E isso tem implicação direta na igreja do amanhã. A igreja, muita gente gosta de lembrar a igreja do passado. E realmente, diz um grande pensador, diz que a história tem 2 objetivos. Ou ela é pedagoga, ou ela é a nossa coveira. Mas temos que olhar para o passado com instrução para aplicar no presente. Mas se você não olhar para o passado com instrução... Ou seja, o que precisamos olhar para o passado é como uma ponte. Como uma ponte. Uma conexão. Como uma conexão. O passado que nos conecta ao futuro. E ele sempre vai estar conectado porque você precisa de referência para que possamos ter hoje. O que nos liga à fé? Hebreus nos diz, só há um mediador entre Deus e os homens, o Senhor Jesus Cristo. Onde é que Jesus estava há 3.000 anos atrás? Estava no passado. Estava no passado, um homem que se fez de carne, mas o que nos liga a ele? O que ele deixou escrito? A Bíblia. Ele inspirou homens de Deus para inspirarem, deixarem legado, o exemplo, a sua marca de coragem, de redenção dos pecados. Sem Jesus estaríamos mortos. Não tinha redenção de pecado, não havia nada. Pastor, quando comentamos sobre Jesus, a gente percebe que o que ele falava não havia hipocrisia porque ele praticava. Aquilo que Jesus falava a respeito do amor,
ele vivia. O Ele amor vivia. era o próprio amor. Ele era o próprio amor, é verdade. Então, assim, ele não falava para aquilo que não vivia, porque, na verdade, ele foi perfeito em toda maneira É verdade. de viver. Inclusive, pastor, é até muito interessante, me lembrei agora, que um grande escritor desse século, meados de 1985 até 2013, eu não me lembro a época em que ele veio a ver a óbito, mas um grande comentarista do Novo Testamento, talvez o maior que temos hoje como referência, ele chama William Hendrickson. Ele diz que Jesus é a exegese de Deus. Então, Jesus é a explicação do próprio Deus. Não é isso que João diz? Que ele é a expressão exata do seu ser. Mas como é que nós vamos ter isso sem uma história? Tem história com os dois, com E e com H. A história com E é a história falsa. É aquela de ficção, aquela que nós inventamos e colocamos à prática. Então, se não tivermos pontes que nos ligam no nosso futuro agora ou no presente, estamos fadados ao fracasso. Precisamos de mulheres e grandes homens de Deus para que possam nos mostrar o caminho. Sem caminho não tem vitória, sem caminho não tem referência. Todo mundo que está na vida precisa de um referencial. Nós temos um referencial, eu tenho um referencial, mas a maior referência que temos que ter é bíblica, é Jesus Cristo. Se ele não está presente no passado, no presente e no futuro, certamente estamos fadados ao fracasso. Porque ele é a nossa maior referência, mas isso não substituiria homens e mulheres de Deus. Nós olhamos para o passado e vemos aí George Whitefield, John Hus, Martin Lutero, João Calvino, Zwinglio, Genaro Saravalhola, William Barclay, homens de Deus que pregaram a palavra de Deus. Mas se não tivesse esses homens que nos norteassem para a fé cristã hoje, eu acho que precisamos de homens de dura serviço, homens íntegros e honestos, que nos mostrem o caminho da palavra de Deus hoje. É necessário que voltemos à explicação da palavra de Deus, que está sendo completamente erradicada em alguns ambientes culticos aí por aí fora. Estes pais da igreja que você citou são conhecidos como os pais da igreja. Os pais da igreja. Eles foram homens de exemplo. Muito forte. Muito sobre esses caras. E a figura deles não é uma figura normal. Não. É uma figura que o próprio Cristo os colocou naquele contexto para servir de exemplo para a igreja moderna. Eles são pilares. São pilares para a igreja e são importantes. Aqui a pastora Sabina falou o seguinte, olha... Falou tudo, pastor Cajuru. As pessoas preferem mudar da igreja do que mudar de conduta. É o que estamos debatendo. E não vale a pena você mudar de igreja se o problema se sempre foi você. E um sábio dizia, se você encontrar a igreja perfeita, não entre nela para que você não estrague. Não entre nela. Tem até uma frase de um pastor contemporâneo chamado Steve Lawson. Ele diz, olha, se você está em busca de uma igreja perfeita, venha. Temos lugar para mais um hipócrita, porque não tem a igreja para perfeita. Igreja perfeita não existe. Existe pessoa, a igreja é santa. Venha e temos um lugar para mais um hipócrita. E se você quer a igreja perfeita, venha, se assente conosco, porque sempre temos lugar para mais um hipócrita. Porque se você procura uma igreja perfeita, a igreja não é perfeita, a igreja é santa. É diferente. A igreja é composta por quem? Por pecadores que foram redimidos. Sem a graça de Deus, a igreja é fraca e anêmica e raquítica. O José Carlos está dizendo muito bom estas palavras, está gostando do debate, está muito obrigado, interagindo conosco. A Lisandra falou, debate para milhões, tal. O pessoal interagindo aí conosco nesse debate. Já falamos dos pais da igreja, já estamos diversificando de vários assuntos. Quando eu falava da sua convenção, você tem um encontro com Deus aos 21 anos, que pelo fato de você ser filho de pastor, você tem ideia que você encontrou Deus quando nasceu. E é um engano, né? E é um engano. Teologicamente, a gente sabemos que não. É impossível. E aos 21 anos surgiu o seu encontro com Deus, e eu lembro que eu te emprestava livros. Sim, eu sempre bati na tecla... leitura. De que a pessoa tem que ler. Eu ia com seu pai para as convenções e comprava livros. Deixei muitas das vezes de comprar ternos para mim e gastava dinheiro com livros e tal. E eu lembro que o momento ali da sua vida, você abraçou muito essa ideia de ler. Com seu pai também já era pastor, tinha livros, tinha todo esse...
material à disposição e você se lança nessa ideia. A convenção e o chamado veio junto, esse despertamento? Veio junto. Veio tudo junto? Assim? Ela veio junto porque a minha primeira convenção foi a da Teixeira de Freitas. A gente foi... Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas. Você estava na convenção? Estava na convenção. Nessa foi a minha primeira convenção. E a primeira mensagem que eu ouvi foi de um santo homem de Deus. Esse homem, ele sempre quando ele vai pregar ou vai fazer uso ali da plenária, na convenção do nosso estado, eu sempre gosto de ouvir, porque ele sempre tem exemplos e práticas de vida, de fé. Eu ouvi a mensagem naquele dia, naquela manhã, em Teixeira de Freitas, lá em Efésios capítulo 5, do pastor Dr. Laurentes. Eu nunca me esqueci a mensagem que ele pregou. É o pastor presidente do Isso, campo de Vila Albina. Vila Alpina. Isso, eu ouvi a mensagem que ele pregou, e naquele momento eu pude entender o que de fato seria um obreiro ter a instrução que ele precisa. Eu enxerguei nele, por exemplo, o que um obreiro precisa ter, que ele pregou nesse tema. O que um obreiro precisa ter para ser quem de fato ele é. Era o tema do sermão dele. Ele dividiu em tópicos. Aí ele falou, ser revestido do poder de Deus. Ser cheio da graça de Deus. Ser cheio de bondade, ser cheio de graça, ser cheio de misericórdia. Até no final, ele até brincou depois no final, já posso pregar o meu sermão? Quer dizer, ele estava fazendo um apanhado do exemplo de vida e de fé. Grande, né? Era um grande homem de Deus, expositor da palavra de Deus. Pastor Laurentes, gostei bastante e mudou minha vida. Eu gosto muito de ouvi-lo, pastor. Isso. E mudou meu modo de enxergar. Pastor Lorival Dias Neto. Pastor Lorival Dias Neto também, um grande pregador, um grande pastor. Eu vou falar ao vivo aqui. Eu tenho, assim, quando se trata, poderia colocar assim, um paladar bastante exigente, um ouvido bastante exigente com quem eu ouço. Uhum. Eu costumo ouvir pessoas que têm o que passar para mim. É verdade. Que é o que a gente deve procurar. Comigo. E é verdade, a gente deve procurar pessoas sempre. Não é sempre. que, pastor Murilo, eu me sinto uma pessoa melhor, não é que eu me sinta mais preparado do que os outros, é porque o meu intuito é aprender. Aprender, e só sempre. se aprende ouvindo quem tem o que passar. Com certeza, pastor. E o pessoal está participando. Olha, nós temos aqui o Eleandro, que está participando. Que legal, Eleandro. Um abraço, Eleandro. Ele tem um trabalho chamado Conversa Descomplicada. Que legal. O Leandro, nós estivemos lá, né, em Senador Canedo. Que prazer, Leandro. E o Eleandro, ele já fez matéria, que depois fez citações durante o dia e à noite o Jornal Nacional fez citação. Citou uma matéria eu me lembro, elaborada por ele lá e tudo. Um cara, nós estivemos lá. Formou em jornalismo. É uma pessoa muito... Aqui, num bate-papo comigo. Que legal. Falar um pouco sobre diversos assuntos e mandar a paz do Senhor para o Mateus e o Acre Santana. Entramos na igreja, a igreja deixa de ser perfeita porque somos pecadores. Somos pecadores. Analisa dessa fala do Acre aí. Correto. Nós nunca deixamos de ser pecadores. É um ledo engano achar que entrando na igreja nos tornamos 100% santos. Isso é uma ideia de perfeccionismo, que é uma doutrina da perfeição que é completamente... não tem muito amparo nas escrituras. Você não vai encontrar muito amparo nela. Que é a ideia do metodismo, da perfeição e da santificação plena. Quando você encontra Cristo, você é santo 100%. E entendemos de outra maneira, numa visão mais abrangente da Bíblia. Porque quando entramos na igreja, a santificação, diz as escrituras, é progressiva. Então ela é lenta. Nós não atingimos o estágio de 0 a 1000 no momento que encontramos Cristo. É um ledo engano. Cristo, ele molda, ou seja, ele retira um resquício não integral. Porque o nosso coração, ainda cristão, comete as maiores atrocidades que nós podemos imaginar. Por exemplo, um cristão é capaz ainda, se não dominado pelos frutos do Espírito, aí nós entramos na abrangência do que um cristão ganha quando é convertido. Não quando se converte, porque ninguém se converte, é convertido. Por quem? Por Cristo. Eu ilustro isso. Nós estamos no estúdio e a parede aqui está muito bem pintada, o estúdio está muito bem equiparado, bonito. Essa é a vida de um cristão, que deve ser depois que Cristo habita plenamente nele. O que muda num cristão quando ele entra na igreja? Em primeiro lugar, é a sua mente. Paulo diz, vós já têm a mente de Cristo. Segundo, o coração, Ezequiel. Tirai-vos o coração de pedra e vou reposicionar um coração de carne. Davi pede isso, mas isso não quer dizer que isso nos torne santos. Não, a igreja é cheia de pecadores, mas pecadores redimidos pela graça de Deus. É isso que nos torna diferentes do mundo.
Por isso que as pessoas olham para a gente, mas vocês são santos. Não, ninguém é santo. Estamos em processo de santificação. Espírito Cristo nos ajuda nesse processo juntamente com o Espírito Santo. Martinho Lutero dizia, como Lutero nos impede de que também reforçar o que a Bíblia diz, que nós devemos olhar sempre para Jesus, autor, consumador da nossa fé. Verdade. Porque hoje nós estamos vivendo em dias em que as pessoas querem usar de subterfúgio, buscando maus exemplos dentro do segmento cristão, para dizer eu não sou por isso, eu não sou por aquilo, eu não sou... Não, nós devemos estar totalmente focado em Cristo e nas nossas próprias falhas, quando a encontramos, devemos pedir perdão, manter uma vida irrepreensível diante de Deus, mas ao mesmo tempo olhando para Cristo, dizendo sempre o seguinte: eu olhando para Cristo não vou me perder. Verdade. Quando a gente olha para Cristo, fica mais... E é impossível, né, pastor, nós nos perdemos se estamos olhando para Jesus Cristo. Tem até um exemplo muito interessante de Pedro, né, em Atos 3. Ele está subindo para a igreja junto com seu amigo João, ao templo para orar. E ele olha para aquele paralítico, naquela condição caótica, catastrófica. O homem está quase 40 anos sentado na porta Formosa, num lugar estratégico que ele está sentado. E Pedro diz para ele: olhe para mim. Isso fere completamente a teologia. Porque quando você fala para alguém, olhe para mim, você tira o foco completamente de Cristo. Mas nesse momento Pedro está fazendo o uso da referência dele para que pessoas possam ser salvas. Eu abro o leque para os dois viés aqui. Em primeiro lugar, nós somos salvos porque Cristo nos salva. Mas pessoas podem ser salvas pela conduta que temos. Então Pedro pediu: olhe para mim. Ele não tinha tempo. O paralítico, muita gente talvez ia falar para ele: olhe para Jesus, olhe para Cristo. Mas naquele momento o paralítico queria ouvir aquilo. Pedro dizendo para ele: olhe para mim, fite seus olhos em mim. E o paralítico olha para ele e diz: o que o senhor pode me oferecer? Aí o Pedro responde: não tenho prata, também não tenho ouro, mas o que eu tenho? Aí Pedro abre mão da ego-referência, que é eu me tornar como própria referência, e vai para tel-referência. Tel, Deus, referência de Deus. É nesse momento que ele coloca a ideia de que Deus pode mudar a situação da vida dele. Porque até mesmo ele já tinha aprendido isso na prática. Já tinha aprendido. Ele não ia negar. E negou. Falou né? que não ia negar. E era alguém que sempre teve muito contato. Eu acho que do colégio apostólico ele foi o que mais teve contato com Cristo. Mais próximo de Cristo, na minha opinião, é Pedro. Pedro sempre teve fazendo perguntas, interrogando Jesus. O seu comportamento demonstrava sempre. Induzia isso. Induzia isso, porque sempre ele estava na contramão das ideias de Cristo. Sempre. Eu acredito que os caras botavam ele para perguntar, sabe? Aquele negócio, tava ali, os caras não queriam perguntar. Desse jeito. Jesus. Sempre tem um do grupo. Pergunta aí, você que tá aí sempre perto, pergunta para ele. E sempre vai ter um do grupo que vai ser sempre esse que vai fazer perguntas, formular perguntas. Mas respondendo aquela pergunta que o senhor fez, é impossível nós nos perdermos se estamos em Cristo. Impossível. Tem até um leque polêmico, né, que é muito polêmico, que é umas perguntas que sempre fazem na internet, eu sempre estou pesquisando e vendo. É impossível perder a salvação se você está em Cristo. É verdade. E uma das questões, pastor, que o senhor frisou bem, é porque devemos entender que o inferno existe, devemos entender que a condenação existe, mas nós não podemos fugir do amor, da misericórdia e da bondade de Deus. Sim, verdade. Isso não é brecha para desobedecermos a Deus. Não. Mas não podemos deixar Satanás nos autocondenar o tempo inteiro. Que é nesse momento, sabedoria para lidar. Para seguir em frente. Que é um porque problema. às vezes tem pessoas que, às vezes, cometem um erro que não é... Porque quando se trata de pecado, tem pessoas que não tem pecadinho nem pecadão, não. Há classes de pecado. Há classes de pecado. E consequências diferentes de pecado. É verdade. É necessário entender isso. E muitas pessoas, às vezes durante o dia, passa por um momento ali que mal, e às vezes uma palavra mal colocada e tal, e a pessoa já é motivo de viver aquele drama, aquela situação. Eu acho que a pessoa tem que encarar Deus também como um Deus de misericórdia e de amor, porque Satanás se aproveita disso. E misericórdia plena. O senhor me permite contar uma história pequena? À vontade, pastor, à vontade. Eu li o livro, o senhor já leu esse? As Confissões de Santo Agostinho. As Confissões. É um livro que ele destaca a vida dele, da conversão dele, e depois faz belas citações de Cristo sobre a obra dele.
Tem uma parte desse livro que você falou de classes de pecado, eu me lembrei desse trechinho de livro que ele está roubando pera. Você já viu essa história? Agostinho vê uma árvore carregada de pera e a pera não está na casa dele, está do outro lado da rua e ele avista aquelas belas peras e vai pegar a pera. Naquele momento, o coração dele é quem vai decidir, quem querendo ou não, o que deve fazer de certo ou de errado. Mas um coração sem Deus sempre vai tomar a decisão errada. Pode ter certeza disso, sempre. E ele vai lá e pega a pera. E ele escrevendo isso diz, eu pequei porque roubei a pera e achava um pecado completamente insignificante. Como o senhor bem diz, há classes de pecado. Então, nenhum pecado deve ser relativizado. Sabe qual é o problema hoje da juventude, do mundo, da igreja? É relativizar pecado. Tem pecado de estimação. Sim, sim. Pecado de estimação. Esse pecado de estimação, a Bíblia já o chama de pecado voluntário. Pecado voluntário, que a quem pessoa peca comete voluntariamente, conscientemente. Por este não resta sacrifício. Verdade. Pra E ter as pessoas coisa hoje estão fazendo o quê? Estão cometendo pecados sobre pecados voluntários. Sabendo Das consequências. Das consequências. Porque o que é relativização do pecado? Vamos entender. É alguém que se auto-justifica. Por exemplo, tem condenação? Não, Deus perdoa. Então eu posso trair minha esposa. Não, eu posso roubar isso? Posso. E depois? Não, tem perdão para mim. Eu posso fazer sexo com a minha namorada? Não posso. Depois é só eu casar e pronto. Então, resolvido o problema. Você acaba relativizando em alguns casos. Em alguns casos você acaba relativizando. E a relativização do pecado é o preço que a igreja tem pagado nos dias atuais hoje. Que é, por exemplo, sofrer por alguém que está relativizando pecados nos altares, ou no meio da igreja, ou com alguns irmãos, ou com grupos pequenos de irmãos, que acabam disseminando esses tipos de ideia. Relativizar pecado é uma ideia moderna, não vem de antigamente, porque tinha antigamente, mas se tornou mais cônscio agora, no mundo moderno, que é um problema de pecado. Então, pecado, para me fechar essa consciência que eu estou tendo, tem um teórico da psicologia, acho que é o pai da psicanálise, Freud. Freud vai dizer que o pecado é um problema moral. Problema moral quer dizer, então, aliás, biológico, que você pode tomar um remédio e pode sarar do pecado. Não, Freud está completamente enganado. O pecado não é biológico, o pecado é um problema moral. Não, Freud não é o campo da atuação. Não é o campo. Então ele olhava para o pecado das pessoas, que ele fosse, e realmente foi um cara importante, no momento em que ele não atacou a religião. Depois que ele começou a atacar a religião com influências socialistas, do próprio marxismo cultural, aí já é um problema muito sério. A gente sabe que o homem natural Sim. não pode as coisas. Aí ele diz que o pecado é biológico. Não que tem você como. pode tomar um remédio hoje e amanhã será curado do pecado. Meu irmão, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que tinha intimidade com o Senhor, mas não hesitou em usar o seu coração para a maldade. Eu sinto muito a um médico, a um filósofo, a um advogado, a qualquer pessoa que pertence a determinada classe que acha que entende o campo da espiritualidade. Mas não entende. Isso aqui você só vai entender através de uma obra e graça do Espírito Santo. Espírito Santo. Em outra oportunidade estarei debatendo com o pastor sobre esses pensamentos, mas eu quero aproveitar aqui e pastor Osmar, que está ali saudando, né? Saudando também, está o pastor. É uma alegria, pastor Osmar, um privilégio. Que Deus abençoe o senhor, sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. O Mateus falou aqui, olha, isso é pecando consciente, né? E isso é um pecado que você comete sabendo das consequências. A pastora colocou, verdade, pastor, é preciso esclarecer isso, porque tem cristão que por causa de coisas mínimas deixa de participar da Santa Ceia. Quando eu abordei aquele assunto com o senhor, eu estava me referindo a pessoas que estão sendo acusadas por Satanás. O senhor sabe que ele se aproveitou de Lutero. Lutero, houve um momento na vida de Lutero. Foi terrível. Que o diabo, mesmo Lutero sendo um grande teólogo, mas não adianta. Queria enganar Lutero nessa questão, que é aquela pessoa, pastor, que está vivendo nas nossas igrejas o tempo inteiro como se estivesse indo para o inferno. Ela pensa mais no inferno do que no céu. Eu entendo pela Escritura, e a Escritura me tornou livre do legalismo cristão, enfim. E quando eu olho para a Escritura, eu entendo que o objetivo da Escritura é uma bússola. É uma bússola. Ela te conduz para o céu. Então eu penso muito no céu.
É verdade. Eu penso muito no céu. Os cristãos entendem a Escritura de forma errada e pensam muito no inferno. Não podemos nos esquecer, mas devemos viver o céu. O céu, sempre. O sempre. foco. Cristo. O foco é o céu. Eu não sei se o senhor entende. Eu entendo assim, pastor, do seguinte modo. O senhor tocou no assunto de, por exemplo, alguém que está sendo alvejado 24 horas por dia por pensamentos estranhos. Paulo tratou desse assunto em Efésios capítulo 6, falando do pensamento. E a palavra grega ali que Paulo usa é sutileza. O diabo sempre vai jogar sutileza na sua mente. Um dardo inflamado. A palavra para dardo inflamado ali é sutileza. É claro que o diabo vai jogar dardos inflamados. Dardos inflamados são sutilezas, são prazeres, são tentações, são jeitos, são manias, são hábitos diferentes que você deverá ter se for condicionado a esse pecado. É por isso então que a gente deve olhar sempre para o viés da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz para nós? No Salmo 119, que é o salmo áureo da Bíblia, é o maior salmo, Davi, eu não sei se é Davi que compõe ele, me fugiu da memória, mas ele diz, guardei a tua palavra no meu coração para não poder pecar contra ti. 3 coisas podemos destacar aqui. Guardar a palavra no coração é a melhor coisa a se fazer. Guardar a palavra para não pecar. E guardar a palavra é o melhor caminho sempre. Detalhe nisso que o senhor está falando aí, é para que o internauta possa entender, o fato de guardar a palavra com firmeza é um bloqueio para não pecar? É um bloqueio. É um bloqueio porque quando você tem a palavra no seu coração, o pecado não vai fazer morada nele. A palavra resiste, porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo. Nesse templo tem que estar cheio de Deus. Ele vai dizer ainda, enchei-vos do Espírito Santo. Alguém cheio do Espírito Santo é impossível pecar, consciente. E Jesus ensinou, pastor, dizendo o seguinte, João 15, versículo 3, vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Porque eu vos tenho falado. Quer dizer, a palavra limpa a pessoa do pecado. Isso. E bloqueia contra as sutilezas que o diabo lança. Porque o diabo, diz John Piper, que o diabo, durante a semana, de segunda a domingo, ele age 178 horas para tentar achar uma brecha na sua vida. Sempre. Então, tá agindo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ele nunca... Porque diz Pedro que ele está rodeando. Esse bicho não dorme, não. Não dorme, não. Ele não dorme, porque ele está em todos os lugares também. Embora o povo ache que não, mas o diabo está aí rondando. O diabo não está no inferno. O diabo está rondando o mundo. Jó diz bem claro isso. Deus pergunta para Jó, de onde tu estavas? Ele vai dizer para o próprio Deus, de rodear, de passear sobre a terra e andar por ela. Então o diabo está andando aí procurando alguém para matar, para destruir, para se drogar, para estar fazendo todo tipo de coisa contra a palavra de Deus. Pastor, essa ideia de que o diabo está no inferno é uma ideia muito antiga. Vigente e antiga. E é uma ideia antiga, sim, que precisa ser esclarecida para que o povo tenha entendimento de que o diabo não está no inferno. Não, o diabo não está no inferno. E a pastora comentou aqui, os cristãos de hoje parecem nem pecar. Olha, deu risada. Vem de um tempo que havia conceito. Ela está falando da geração dela. Isso. Na Santa Ceia, hoje nem confessa mais os pecados e a igreja adoece. Era normal na Assembleia de Deus, o senhor que é um típico filho de pastor, eu venho de uma família de cristão da Assembleia de Deus e muitos da nossa família são pastores, o senhor tem conhecimento disso. Que a Santa Ceia era um momento de conceito, de jejum, oração. E eram as portas fechadas, no domingo, orava, jejuava, se quebrantava diante de Deus. Hoje, o que nós estamos vendo é pessoas que querem participar deste momento de qualquer forma, porque a ceia aponta para a morte de Cristo. Verdade. A ceia aponta para a sua ressurreição. E a ceia aponta para a sua vinda, porque faça isso até que ele venha, né? Verdade. E ainda aponta dizendo, em memória de mim, porque memória de mim. Vezes, comer pão está em memória de mim. A ceia é uma coisa muito grandiosa, né? Grandiosa. Como é que o senhor entende isso? A Santa Ceia nada mais é do que um memorial. Memorial até que Cristo venha, devemos sempre fazer deste modo como Cristo fez no cenáculo, servindo os discípulos, demonstrando que um pedaço de pão representaria o corpo e o vinho, o sangue de Cristo. Uma coisa importante que sempre na ceia o crente deve observar é que o pastor não é onisciente. O pastor não sabe se você pecou ou não. Então é nesse momento que Paulo vai abrir mão e dizer, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem comer do pão e do beber do cálice indignamente será culpado e réu do corpo do Senhor. Então tem um grande estranhamento acontecendo na igreja, as pessoas pecam, mas não tem temor. Sabe o que está faltando hoje na geração? Temor de Deus.
Temor é diferente de medo. Temor é reconhecimento de superioridade de alguém que está acima. Agora, medo é diferente. Mas hoje os crentes hoje pecam pecado sobre pecado. Poderíamos dizer que eles nem têm temor e nem Não, medo, nem pastor? temor nem Poderíamos medo, dizer porque tem muitas pessoas que adulteram, mas ceiam, que faz todo tipo de coisa estranha, que estão sempre praticando coisas ilícitas, mas não hesitam em tocar no corpo de Cristo para se manter uma figura formal, se assim podemos dizer. Não, ele está quites com a religião. Ele está quites com a igreja, porque ele está ceiando, ele é alguém apto. Então ele acaba não abrindo mão da ceia para se tornar uma pessoa bem vista na sociedade. Mas ceia não é blindagem. Se alguém pensasse muito bem, ceia se torna um hábito, um álibi de condenação do próprio Cristo naquele grande dia. Ô pastor, o que é que o senhor entende hoje em algumas denominações? Fere o princípio, você sabe que hoje tem denominação que todas as pessoas podem participar. O senhor concorda com isso? Desde dos tempos primitivos, desde os pais da igreja, era normal todas estas pessoas tomarem a Santa Ceia ou havia uma restrição entre os membros da igreja, os fiéis e os não infiéis, como a Bíblia trata assim? Eu penso que a Santa Ceia não deveria ser aberta para todo mundo, porque a ceia deve ser feita, em primeiro lugar, conscientemente daquilo que Cristo fez. Aqueles que bebem, ou igrejas, como o senhor se referiu, que servem ceia deliberadamente para todo mundo, é uma igreja que não entendeu que precisa haver restrição do modo como ela é servida. Porque se chega alguém na igreja, por exemplo, e nós temos a consciência de que essa pessoa não está de comum acordo com o corpo de Cristo, nunca esteve na igreja, não tem comunhão com Cristo, não frequenta a igreja, nunca professou o nome de Cristo, não se batizou, que é o viés primordial para que alguém participe da ceia, ele não deve participar, porque as igrejas que fazem isso se torna simplesmente um ritual, como se fosse uma obrigação para que a pessoa fosse salva. E é esse álibi que elas usam. Olha, beba esse vinho, coma desse pão, que os seus pecados vão ser perdoados. Isso é um engano. Os pecados quem nos tira é o próprio sangue de Jesus, mas não é a Santa Ceia que nos purifica. A ceia do Senhor é um memorial, é um enlace, né? Como se fosse uma festa até que Cristo venha, porque na ceia você está relembrando da morte dele, porque ele prometeu voltar para nos buscar. A própria palavra de Deus diz isso, olha, vou preparar-vos lugar. Então a ceia está ligada, linkada nesse texto, até que ele venha. Agora, algumas igrejas fazem uso da Santa Ceia de modo equivocado, têm tornado ela muito leviana e mundânica. A igreja não pode ser mundânica, a igreja tem que ser santa. Pastor, o senhor não acha que hoje no Brasil há um certo apelo no objetivo de lotar os templos, sem que Sim. tenha compromisso com restrições como esta que o senhor está falando, porque até mesmo o debate que nós estamos debatendo, a teologia, a igreja nos seus dias atuais, os pais da igreja, a Santa Ceia, o relacionamento entre jovens, temas como esse estão desaparecendo dos nossos púlpitos. O senhor não acha que hoje as igrejas estão... Já está aparecendo pessoas na internet dizendo, olha, eu tenho métodos para a sua igreja crescer, eu tenho métodos para a sua igreja se expandir. E o método está na Bíblia. Está na Bíblia. Não tem para onde fugir. Não é um quadro que eu vou colocar, não é apagar essas luzes da igreja, não é eu pegar e criar assim uma espécie de um show onde muitos jovens vão se divertir e aquelas luzes vai fazer a diferença. Não é uma igreja que eu abro mão de uma ideia totalmente fora e contrária à palavra de Deus. Eu acredito que muitas igrejas no Brasil, eles estão apelando, e a Assembleia de Deus tem 100 anos, 100 e poucos anos no Brasil, permanece aí. Apesar de que algumas ramificações, é necessário a gente frisar isso, às vezes aderem. Mas não é não é de Deus. Não é. Se Daniel Berg viesse, Paulo Leiva Macalão, excluiria esses caras. Esses caras na hora, com certeza, é verdade. Eu sou assembleano, não vou abrir mão de quem sou. Então, o senhor não acha que há um apelo, pastor, nesse sentido? Tem. As igrejas hoje modernas, as mais modernas hoje, elas estão procurando melhores métodos. Mas que tipo de método é esse? É o pragmatismo. Vamos fazer o que dá certo, não o que é certo. O pragmatismo já existia na época de Paulo, já? Pastor, no sentido de que ele existia no sentido
mas bem simples do termo. Mais Por exemplo, simples do que hoje. mais simples do que hoje, mas ele existia. Porque o Paulo, juntamente com os fariseus, aquela seita que era poderosa na época, achavam e faziam o que dá certo. E não o que era certo. Porque se Paulo fizesse o que era certo, não perseguia ninguém, não matava ninguém, não fazia ninguém ficar opresso, ninguém. Mas hoje as igrejas fazem isso. O que elas fazem? O atrativo na igreja. Vamos colocar, por exemplo, a rosa ou algum artefato que simbolize que a glória de Deus está aqui, nesse artefato, e que alguém comprar, vai ser curado, vai ser convertido. O seu marido que está se prostituindo, está bebendo todas, está se drogando, ele vai ser curado de uma vez por todas. Então a igreja procura vender coisas. Isso Lutero já havia denunciado, que é a venda de indulgências na igreja, né? Ele fixa lá no castelo de Wittenberg as 95 teses contra a igreja católica por essa prática. Essa prática voltou na igreja moderna, na igreja evangélica brasileira, vender coisas na igreja, a troca da salvação. O que eles chamam de pontos de contato de fé. Pontos de contato de fé, isso. Eles acreditam que vão te vender um sabonete. Isso, e você vai ser curado. Aí você toma banho com aquele sabonete e você é curado. E é uma espécie que Moisés bebeu. Isso, e é uma espécie de misticismo. A rosa ungida. A rosa ungida. Por exemplo, feijão de alguma coisa, água do Rio Jordão, pedras de Israel. Então você acaba chegando no ramo tão complicado que igrejas que estão desse tipo de comportamento viraram sincréticas, porque há vários tipos de religião que fazem as mesmas coisas que a igreja evangélica brasileira está fazendo hoje. Então, essa ideia de objetos não vem só da igreja evangélica. Foi práticas trazidas do movimento apostólico romano, que os papas faziam isso, vender coisas, vender salvação. Diz a tradição que quem não colocasse sua moeda no gasofilácio da Basílica de São Pedro já teria a sua alma direto para o inferno e nem passaria pelo purgatório. Então isso é o quê? Isso é uma venda de consciência, uma venda de salvação, mas a salvação não pode ser comprada. E os métodos que as igrejas estão usando hoje são para superlotar igrejas. Igreja não é um ambiente organizacional que ela possa pegar as pessoas e fazê-las como manobras, como pessoas que são influenciadas. Esse é o grande problema da igreja hoje. Pessoas que são honestas estão sendo influenciadas por pessoas que não são honestas. O pastor Osmar que está dizendo, o pão e o cálice trata-se do próprio corpo e do sangue do Senhor, de uma representação, né? Representa o corpo do Senhor Jesus. Os dois elementos estão ali para mostrar que esse corpo, esse sangue, representam o sacrifício de Cristo na cruz. A ceia aponta para Cristo, para a morte dele e para a redenção dos nossos pecados. A pastora participa dizendo, ceiam indignamente e ferem o sacrifício de Cristo na cruz. O que você acha? Aqueles que ceiam indignamente, pode ter certeza de uma coisa, eles não vão, de fato, de comum acordo, receber uma misericórdia, uma bondade de Deus, porque estão em desacordo com a palavra de Deus. Aqueles que ceiam indignamente, pode ter certeza de alguma coisa. Deus tem a hora, o momento exato, para ele poder tratar com essa pessoa que está completamente equivocada com o seu trato espiritual. Pastor, o senhor acredita que estas pessoas que servem a ceia, eles têm esse conhecimento de fato? A maioria desses tem. líderes, esses pastores, o bispo? Tem, sim. Ou até mesmo apóstolo, Tem. E eles fazem conscientes. Consciente. Por que eles fazem conscientes? Porque o apóstolo Paulo diz isso. Lá na sua carta a sua fiel mordomo Timóteo, vai dizer, nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, em que pessoas ouvirão doutrinas de demônios, ouvirão falsos mestres, ouvirão falsos pastores. Então, essa ideia nova de apóstolo, bispos, apóstolo, tem até apóstolo hoje, no meio das igrejas, isso é uma ideia equivocada. Você não tem um amparo bíblico para isso. Então o que eles fazem? Eles criam uma mega igreja, uma mega estrutura, com um mega som, com uma bela banda, colocam no meio da igreja e aquilo chama a atenção. Mas eu vi de um certo pregador uma vez uma grande verdade. A atração principal do culto sempre será o púlpito no centro e a pregação da palavra de Deus. Isso deve atrair as pessoas. Mesmo que a igreja passe por um problema difícil, e aí ela está passando por um problema difícil. Quem prega a palavra de Deus hoje sofre. Mas por que ele está sofrendo? Porque ele está pregando o que Cristo pediu para ele pregar. Agora, se você quiser viver nadar de braçada ou ter muito dinheiro no bolso, pregue a mentira no seu método que você vai ter muito dinheiro no bolso. Pastor, o senhor não acha que, na minha opinião, hoje,
Há uma guerra dos pastores que realmente defendem estas verdades, estas bases bíblicas, com alguns que têm se aventurado neste campo, pregando isso aí que o senhor está dizendo, o bolso cheio, pregando a prosperidade a todo custo, pregando que servir a Deus é viver o céu na terra, pregando uma vida de sucesso. Mas há o embate hoje. Há o embate. É o que estamos também fazendo aqui nesse podcast. E devemos sempre denunciar, por exemplo, alguma prática contrária à palavra de Deus. Porque se está contrária à palavra de Deus, fere os princípios da palavra de Deus. E a gente sempre deve voltar e bater nessa tecla sempre, sempre, sempre e sempre. Porque Paulo escreve a sua primeira carta na Galácia do Sul e ele chega ali... Depois de plantar essa igreja, ele recebe um relatório completamente equivocado dessa igreja. Ele recebe o relatório de que os crentes que ficaram em Cristo, em Paulo, estão voltando às práticas antigas, para o judaísmo antigo, para as práticas antigas. E Paulo diz, eu não apresentei o evangelho para vocês? Se algum anjo descesse até vocês e apresentasse um outro evangelho, vocês deveriam recusá-lo. Seja anátema. Mas então, o que está acontecendo hoje? As pessoas não rejeitam o evangelho falso, que o Paulo chama de o outro evangelho. E que ele diz, ainda que um anjo que prega um evangelho diferente do que eu vos preguei, vocês devem rejeitar. Eu acredito que Paulo também já tivesse focado na questão de que muita gente aí, quando surge com um novo segmento, vê anjo, né, pastor? Vê anjo, vê todo tipo de coisa. Um anjo, sim, e isso é o quê? Isso é misticismo religioso, sincretismo religioso, é uma mandinga religiosa. Pelo amor de Deus, gente, a gente tem que abrir os nossos olhos espirituais para enxergar a Bíblia. Nada além da Bíblia, Cristo, somente Cristo. Eu tenho mais perguntas aqui. Vejo muitos saindo do tradicional e entrando no convencional. O método é o mesmo: oração, jejum e evangelismo. 3 pontos: oração, jejum e evangelismo. Muita gente hoje está saindo desses métodos, desse modelo. Pastor? Não é interessante mais jejuar, evangelizar. Esses métodos ficou no passado para muitas igrejas, ou na verdade já surgiram igrejas que nem conhecem esse método. Nem conhecem. Nem tem interesse também nesses porque métodos. São pilares para nossa estrutura emocional: oração, jejum e o evangelismo. Oração, você retém força de Deus para a sua vida. O que a oração faz? Diz um grande escritor que escreveu, diz que a oração aciona o braço onipotente de Deus. Então a oração, você ora para que Deus haja, para que Deus interfira, e Ele interfere. A segunda coisa é jejum. O que significa jejum? Jejum é abstenção de alimento, de água, de comida. Agora, jejum não é como a pessoa está fazendo hoje, não. Jejum só é válido no mínimo de 24 horas por dia, porque você tem que ficar separado de Deus. Separado. Das pessoas, de convívio religioso, de convívio de celular, de televisão. Jejuar não é ficar na televisão, não é ficar... Por exemplo, eu estou jejuando hoje. Mandando mensagem não, no WhatsApp, jejum significa no TikTok, o quê? No Instagram. Não, isso não é jejum. Não é jejum. Não, jejum é o quê? Abstenção de convívio social, de alimento, de água, isolamento. Você vai ficar a sós com Deus. Orando, lendo a Bíblia, se consagrando, ouvindo bons louvores. E isso é jejum. Você tira aquele dia para isso. Para isso. Você se abstém de comer comida física sólida para comer de Deus. É isso que jejum significa. E é isso que Esdras prega lá no capítulo 7 de Esdras, acho que 10 de Esdras, vai falar sobre jejum. Jejum é o quê? Fome de Deus. É comer de Deus. E toda prática de oração e jejum desemboca no evangelismo, que é a adoração. Quando você adora, o evangelismo desemboca primeiro em você adorar a Deus para que você possa professar a sua adoração para outros também. Pastor, se alguém está jejuando e está no WhatsApp, está nas redes sociais, está às vezes até falando palavras que não convêm, o falar muito também atrapalha nesse sentido? Resenhas, brincadeiras. Sim, porque você acaba se alimentando. Não tem conexão nenhuma com o céu. Qual é o ponto principal do jejum? É você não se alimentar de absolutamente nada. Então, se você, por exemplo, está jejuando hoje é quinta-feira, você acordou aí por volta das 6 da manhã, mas aí hoje eu vou jejuar, vou me consagrar para Deus. Tem jejum de todo tipo de hora, a gente faz aquilo que a gente consegue, mas o aceitável mesmo é de 24 horas. Aí tem gente que levanta, vou jejuar, mas aí senta na frente da televisão e você ganha tempo.
Você ganha tempo. Porque quando você está jejuando, as horas passam devagar. Por que elas passam devagar? Porque não tem nada no seu ambiente, no seu campo visual que o faça gastar tempo. É isso que Deus quer. Deus quer que gastemos mais tempo. E o tempo com Deus em jejum passa mais rápido, porque você está sem comida no estômago, está sem água, está sem conversar com as pessoas, está sem celular, está sem nada. Então você acaba ficando meio que dependente da tecnologia. Porque a tecnologia hoje roubou o quê? Tempo das pessoas. E ela rouba mesmo. Certo, então vamos, já que o senhor tocou nesse ponto, as redes sociais distraem e destrói. Distrai e destrói, verdade. Com certeza, pastor. Entendemos isso. Mas também se tornou uma ferramenta de grande expansão para a pregação do Evangelho. A que ponto a igreja pode utilizar as redes sociais a benefício do reino? Porque hoje muitos estão usando a benefício individual. Mas, a que ponto podemos expandir o Evangelho através das redes sociais? Uma grande questão das redes sociais é o que ela nos oferece e a abrangência que ela nos dá. Nós estamos hoje ao vivo, não sei quantas pessoas tem, mas esse vídeo ecoará aí pelas redes sociais na medida que as pessoas compartilharem essa mensagem. Sim, com certeza. Não é verdade? Então eu peço que você que está ouvindo essa mensagem, compartilhe, envie para o seu amigo, para aquela pessoa que precisa ser esclarecida. Então a rede social é uma ferramenta poderosa. Aqueles que a têm na mão devem pregar o evangelho. Então a rede social está sendo usada de uma maneira equivocada pelos próprios cristãos. Não é lugar de mandar direta, não é lugar para você fazer coisas banais, não é lugar para você perder tempo. É uma ferramenta para você usar, para você evangelizar, para você pregar, para você cantar, para você fazer todo tipo de coisa que você gosta, mas que louve o nome de Deus. Qual é o problema hoje? É o problema das gerações. Agora eu entro no ponto das gerações, que é importante entendermos isso. Na década de 81 até 61, 81, nós temos a geração X, que é uma geração pós-guerra. Em 1940, nós temos a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, 60 a Segunda. Depois do povo pós-guerra, a tecnologia não existia com tanta eficácia como existe hoje. Mas na geração Y, de 81 a 96, é onde ela começa a adentrar, mas com muita dificuldade, porque era um dispositivo muito caro, um computador era muito caro, ninguém tinha condição para comprar. Mas da década de 96 até 2010, que é a geração Z, é a geração que começa a ser nativo da internet. Então eles começam a morar na internet, começam a usufruir da internet, começam a se abster de outras coisas para ficar na internet, que era a época do MSN, do Orkut, dos sites, né? Na época das Lan House, que eclodiu bastante, né? E reverberou bastante. Desembocou hoje, de 2010 até 2023, que é a geração Alpha, que é a geração das pessoas que não conseguem viver mais sem a internet. Esse termo é muito complicado, e vamos entender. Você não conseguir ficar sem internet por 1 hora, 2 horas, 3 horas, isso te torna refém de uma idolatria. O que é idolatria? Tornar algo mais importante do que Deus. A rede social é uma ferramenta poderosa para pregar o evangelho. Para você postar uma foto com sua família, não tem nenhum problema nisso, mas você não pode tornar ela o seu Deus. Ela não pode ser um ídolo seu. Ela tem que ser uma ferramenta de uso diário seu, mas que não roube o seu tempo de Deus. Tudo que rouba o tempo da gente hoje é idolatria. Tudo. Porque se você não está conectado com Deus, alguma coisa há de acontecer. Então Deus está perdendo espaço na sua lista de prioridades. E hoje o que mais tem hoje na igreja é cristão com lista de prioridades. E onde é que Deus está na lista? No último lugar. Não está na lista. Não está. Afinal de contas, nem está na lista. Então esse é o problema. A internet é poderosa. Nós estamos falando para a internet, muita gente aí está sendo abençoada, edificada, e louvamos a Deus por isso. Mas tem gente que tem que usar a internet para coisas que edificam, para coisas que louvam a Deus. É um pecado não usarmos a rede social para evangelizar. A internet hoje é uma ferramenta muito utilizada pelos jovens. Pelos jovens. Ainda existe uma geração que tem dificuldade com o celular. Que é a geração de 1960. Essa geração tem mais dificuldade. O tema do nosso congresso, da sede, em Senhor do Bonfim, aconteceu nesse final de semana, onde ministrou a palavra o presbítero Lucas, pastor Asmaique Gonçalves, o senhor foi um dos oradores
do Congresso, principalmente Isso. no domingo à noite. O porquê o senhor acabou optando em colocar esse tema, impactados pela glória, e acredito que o senhor não teve a ideia de colocar umas luzes negras lá na igreja, Não. uns refletores para alumiar o Paulinho Não. e tal, Não. a gente se vestir de uma forma estrambólica Não, para porque- atrair os jovens, até mesmo porque o seu pai, ele é um típico pastor raiz. da Raiz, Assembleia é de verdade, Deus, né? sim. Que é o pastor presidente. O tema impactados pela glória de Deus, o que é que, na verdade, você estava trabalhando para os jovens? Para os jovens, Para os isso. jovens. Para O os jovens. congresso era de jovens. Por que esse tema, impactados Pela glória. Pela glória, né? Pastor, esse tema surge no meu pensamento, juntamente com a minha esposa, pastor Ioná, que está junto comigo nesse lagar, no contexto do retiro mesmo. Eu inverti a ordem. Primeiro eu falei da influência já dos impactados, para depois no congresso retroceder e falar o que é ser impactado pela glória. Certo. Então no retiro eu falei sobre sal e luz. Então isso precede ao ser impactado pela glória, porque primeiro foi ser impactado para ser influência. Surge então a necessidade de falarmos desse tema na igreja e nos dias atuais. O impactado pela glória é alguém que influencia outras pessoas, influencia massa, influencia gente. E esse tema surge mostrando para nós que precisamos sempre de um impacto. E alguém impactado é alguém que sempre vai impactar outras pessoas. A gente vê hoje o sucesso midiático das mídias, principalmente com pessoas que não são evangélicas. Por exemplo, vamos usar um exemplo mais midiático hoje, é o jogador de futebol Neymar. Midiático, qualquer coisa que ele faz hoje o torna impactado. Sim, sim. A mesma coisa é o que o evangelho faz. Alguém impactado é capaz de impactar outros e outras pessoas. A prerrogativa era mostrar que a glória de Deus não só significa presença, mas influência, geração de milagres, conversão de vidas e edificação espiritual do crente. Então é nesse momento que eu busquei, lá no fundo, juntamente com minha esposa, eu quero mandar um abraço para ela, se ela estiver assistindo, pastor Ioná, para minha mãe, para meu pai que está aí assistindo ligados com a gente, essa ideia, esse subsídio espiritual para o crente dos dias atuais, porque nós sabemos muito bem que hoje, atualmente, a igreja tem ficado meio às avessas. Certo. Porque entendem que glória, ligado ao movimento pentecostal, só é movimento de chamas ou de algum tipo de fogo que caia. Mas glória nem sempre significou isso. Na Significa sua mensagem você falava sobre o jovem na faculdade, o jovem Os jovens no seu na trabalho, faculdade. o jovem na sua vida diária. O senhor acredita que o Isso. jovem impactado ele tem que ser transmissor do evangelho, tanto Isso. com a sua vida... Ele é uma espécie de conduinte. Certo. Com a sua vida moral, Isso, caráter, o seu caráter. comportamento, como um transmissor verbalmente. Isso, no caso. isso. Porque alguém impactado, ele é capaz de influenciar vidas, mesmo que seja um ambiente hostil, como hoje as faculdades se tornaram. A gente olha para o cenário das faculdades hoje, e eu vi certa vez alguém, não me lembro, um teórico dizer que o mundo é governado por ideias. O mundo é governado por ideias. Mas que tipo de ideia está governando o mundo? Que tipo de ideia os jovens estão ouvindo hoje? Eu abro mão para dizer agora sobre o que precisamos entender sobre cosmovisão. Você é o que você enxerga. Então, Cristo nos deu uma cosmovisão. Que cosmovisão é essa? A cosmovisão cristã. Se você tem as lentes do evangelho infiltradas na sua mente, nos seus olhos, tudo que você olhar vai ser interpretado pelo viés da palavra de Deus. Aqui entra a figura de alguém impactado. Ajuda aquele que está à esquerda ou à direita a interpretar o mundo de maneira mais integral, mais saudável e mais sobrevivente. Então, por isso que eu sempre digo, qual é o tipo de visão que você tem de mundo? Você encontra prazer no mundo? Você encontra no mundo uma ideia que te dá sempre felicidade? Pois bem, o mundo talvez pode até pregar isso, mas a cosmovisão cristã nos diz ao contrário. Que as lentes do evangelho não nos fazem enxergar que o mundo nos traz felicidade, que o mundo nos traz prazer, que o mundo nos traz todo tipo de aparato que nos torne felizes, porque é impossível ser feliz no mundo se não temos Cristo. Então aí entra a figura do impactado pela glória. Se ele está na faculdade e tem, por exemplo, um viés socialista, marxista, comunista, né, ateísta, agnóstico, até deísmo mesmo nas faculdades, o que acontece com esse jovem? Ele acaba tendo a voz
inspirada pelo Espírito Santo para poder investir o que está acontecendo, esse tipo de ideia. Então é nesse momento que jovens que estão me ouvindo, ou alguém que me ouvirá, não sei, amanhã ou depois da manhã, sempre tem que ter ideia na mente. Em todos os lugares nós temos que impactar pessoas, em todos. Aproveitando aqui, a pastora fala que a internet tem roubado o relacionamento das pessoas com Deus, né? E ela fala dessa questão. E, na verdade, quando você fala do jovem impactar dentro do contexto da faculdade, isto está acontecendo o oposto. O oposto. Eles vão para a faculdade, filhos de crente. E acabam se tornando... Observe que eu estou usando a expressão filho de crente. Filho de crente. Aí depois alguém aparece que não tem conhecimento teológico para tal situação, dizendo, olha, fulano era crente e foi para a faculdade e se desviou. Não. Uma pessoa convencida pelo Espírito Santo, através da palavra, não tem como as ideias da faculdade tirar o evangelho de dentro dessa pessoa. Não tem, nada é capaz. Porque o próprio Paulo explicou claramente, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo. Em Cristo Jesus. Aí ele vai listando as coisas espirituais, hein? Isso. Ele fala, Esse é o problema, né? E o povo vai dizer... Demônio, não, nada pode me separar nada. mim do amor de Deus. Ele está dizendo, eu sou um cristão convertido, eu encontrei Jesus, o Jesus me encontrou no caminho de Damasco. Isso. Aí a pessoa não é um bom cristão na igreja, não, é um frequentante daquele ambiente, adere à faculdade com este sinônimo em cima de que é um evangélico. Vai ser um problema sério. E aí volta de lá para cá dizendo, olha, eu não acredito mais e tal, porque na verdade nunca acreditou. Nunca acreditou. Como é que o senhor entende isso? Na realidade, aqueles que saem do evangelho, que são influenciados por outros tipos de teorias ou ideias ou ideologias, se assim podemos dizer, na verdade nunca foram crentes de fato. Como o senhor bem disse, aquele que está em Cristo, nada pode nos separar do amor dele. A faculdade é um ambiente onde a nossa mente é bombardeada com várias ideias. Há quem diga que não, mas a doutrinação filosófica, histórica, até mesmo teológica nas faculdades. É um sistema anticristão, como o marxismo é. O que Karl Marx era? Era um anticristão. Ele atacava a religião, ele atacava conceitos judaicos cristãos. Então o que ele queria? Destruir a ideia de que a família patriarcal, uma família regida por essa ideia de que Deus, família, igreja, não são componentes tão importantes para a sociedade. É nesse momento que entra o jovem. O jovem escuta uma ideia dessa de um professor doutrinador, ele não vai conseguir se manter firme, solidificado na palavra de Deus, e é bíblico isso. Porque o próprio Cristo diz que vai vir as ondas, vai vir o vento, vai vir o mar, vai vir, seja lá o que for. Mas aquele que está solidificado em mim jamais cairá, jamais sairá fora. Então esse jovem, que é filho de crente, que frequenta uma faculdade pública, principalmente as públicas federais, se sai do evangelho é porque nunca foi dos nossos, e João diz isso. Saiu dos nossos porque não era dos nossos. Nunca foi crente. Entenda uma coisa, filho de crente não é crente. Precisa professar Cristo, precisa se batizar, precisa procurar se confessar para Cristo. Porque o exemplo muito clássico é Nicodemos. Era um teólogo, um erudito da fé cristã, que era chefe do Sinédrio, era alguém importante, mas que não entendia absolutamente nada da fé. Então não basta estar na igreja, você tem que viver o evangelho no seu coração, na sua alma. Porque se você não vive no coração, você acaba fadado a ideologias mundânicas e seculares. O que Nicodemos entendeu foi o que ele mesmo disse. Sim, bem sabemos vem da parte de Deus, porque os sinais que tu faz, exatamente, ninguém pode fazer se Deus não for com ele. E ele foi em busca de conhecer, foi à noite, né? Não queria ser visto. E isso já o denunciava, né? Já o denunciava, porque ele está procurando de noite. À noite, porque ele não queria ser visto com os pescadores, com os publicanos. Ele era um dos principais da sinagoga. Então ele queria ir ter de noite, para que as pessoas não vissem. Rapaz, Nicodemos está com um grupo de pescadores e até hoje tem esse tipo de gente. Tem, até hoje. Mas o evangelho, com a sua expansão, pastor... aqui o Railson Almeida, a Ioná também falou aqui,
Ioná Fernanda, Minha esposa. Pastor Ioná, mandar um alô para ela. E o Railson falou: a paz do Senhor, pastor, um forte abraço para vocês. Nosso irmão. Amém, Railson, Ioná, Deus abençoe, né? Ioná. Estamos por aqui. Só que se Nicodemos fosse hoje ter que falar com Jesus, ele ia perceber que ele já ia ter mais um certo orgulho. Sim. Porque a igreja cresceu muito e não é só mais um grupo de pescadores. A igreja chegou no Congresso Nacional, a igreja chegou na área da medicina, a igreja chegou na alta sociedade. Verdade. E a igreja chegou no meio do futebol e transformou diversos jogadores. Quando eu digo igreja, uso o termo evangelho. Alcançou muita gente que, entre aspas, é importante do contexto da sociedade. Então, verdade, pastor. O Nicodemos, ele foi ter de noite com Jesus, fez um elogio a Jesus, mas Jesus respondeu a ele. Parece que Jesus não gostava muito assim, dessa ideia de elogio. Ele não era muito que nem esses irmãos que pregam a mensagem. E aí gostou. Gostou da minha pregação. Gostou? Como é que eu fui? Eu cantei. Como é que eu fui? Como é que eu fui? Como é que tá a minha performance? A minha oratória tá legal? Cometi alguma gafe? Então, mas Jesus, é interessante esse texto de João 3, porque Jesus, ele não está preocupado com elogios, porque eu ouvi uma vez do pastor Silas Malafaia uma coisa que também gravei na minha mente, na minha memória de longo prazo. Ele disse para ele uma vez, quando estava sendo bombardeado pela mídia, que foi elogiado, mas ele parafraseou dizendo o seguinte: as críticas não abatiam e os elogios não inchavam ele. Então isso é muito importante a gente pensar nisso, porque Cristo não foi coagido pela instrução teológica de Nicodemos. Cristo não está impressionado com o que você sabe. Ele é o dono de tudo. Que se nós sabemos o que somos hoje, é referente a Cristo. Então, Cristo não está preocupado com a sua condição social, não está preocupado se você é um médico, um doutor, alguém que fala várias línguas, ou alguém que tem vários diplomas na parede. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com uma coisa primordial: se você realmente nasceu de novo. Tem muitas pessoas que não nasceram de novo, que está dentro da igreja. Não nasceram de novo. O que é nascer de novo? Nascer de Cristo. Para as coisas de Cristo. Nicodemos estudava a Bíblia direto, não sabia de nada. Nada. Isso é a prova de que muitos crentes até frequentam a igreja, mas não nasceram de novo. Pastor, aproveitando esse bate-papo, eu queria... e o tema do congresso, eu volto novamente ao congresso que aconteceu nesse final de semana na igreja sede. Congresso que reuniu muitos jovens, né, pastor? Foi uma bênção, foi um sucesso, foi concluído com muita glória para Deus. Fizemos ali tudo da melhor maneira possível para recepcionar todo o campo de Senhor do Bonfim que esteve com a gente ali. Foi uma alegria, ficamos ali sábado e domingo e pudemos sentir a presença de Deus naquele lugar. Porque Deus está procurando adoradores de verdade, pessoas que adoram a Ele, não importa a situação que você vive, o que você está. O importante é não perdermos de vista que sempre um congresso é para glorificação do nome de Deus, sempre. Pastor, o que esses jovens podem fazer para ser impactado por esta glória? O que é que esses jovens, por exemplo, o jovem que vê aquele tema, que ouviu a pregação, que caminho o senhor indicaria para que esses jovens possam ser impactados pela glória? Um caminho só. O caminho de Cristo, o caminho do interesse a Cristo, o caminho de se entregar a Cristo de todo o coração, o caminho de encontrar Cristo todas as delícias da vida. Porque se você encontra Cristo como aquele que te satisfaz em tudo, então você vai ser alguém impactado pela glória. Então, a primeira coisa que temos que ter é interesse contínuo, né, da palavra de Deus, não só ser cheio no congresso, mas ser cheio progressivamente nos seus dias normais. Porque vai ter dias que a gente vai estar desanimado, vai estar cabisbaixo. Nesse momento temos que nos lembrar que nós fomos impactados por essa glória que nos salvou, a graça de Deus que nos alcançou. Então eu sempre gosto de trazer essa ideia. Quanto mais interesse tivermos através de Cristo, mais forte nós seremos como jovens, mais forte. O mundo hoje, dos dias atuais, é mais atrativo do período da igreja primitiva, dos séculos que vem nos antecedendo, do início da Assembleia de Deus e das outras denominações. O mundo hoje é mais atrativo, O mundo é mais atrativo hoje pela seguinte questão de haver mais distrações, assim podemos dizer, entretenimento,
que é o que toda juventude, né, procura. O que as igrejas fazem hoje para atrair jovens para esta condição, né, midiática, que muitas igrejas hoje usam isso? Para atrair jovem, então, eu vou fazer com uma balada gospel, vou fazer um show colorido, vou colocar na igreja as luzes apagadas, ou vou colocar na igreja... Haja vista que se uma igreja é bíblica e ela tem esse padrão e ela prega o evangelho, convenhamos que não tem nenhum problema. Mas se a igreja é uma igreja que não louva o nome de Deus, mas está usando desse subterfúgio para atrair pessoas para a igreja, ela está usando o método errado. E aí o mundo sempre tem mais atrativos do que a igreja tem. A igreja tem, na minha opinião, o maior veículo de aclamação de pessoas que nós podemos imaginar. O mundo possui a igreja possui a Bíblia. E diz a Escritura que quando abrimos a Bíblia, as multidões se aflutinam para cá, para ouvir a palavra de Deus. Mas quando ouvirem a palavra de Deus, as pessoas estão trocando a Bíblia por uma ideia da sua própria concepção. Bíblia não é sobre aquilo que nós achamos. Eu preguei isso na igreja. Bíblia é sobre o que Jesus acha. Então, se você prega a Bíblia, o crescimento sempre é lento. Ele nunca vem quando nós esperamos. Mas em algum momento as multidões vão se aflutinar, se acotovelar para ouvirem a palavra de Deus. Porque o mundo tem sede de ouvir a palavra de Deus. E quando a gente prega, as coisas realmente acontecem. Mas há uma coisa às avessas acontecendo também e devemos tomar conta disso. Não precisamos de mecanismos para atrair pessoas para a igreja. As pessoas deveriam se olhar para nós, como olhou para Pedro, e sentirem sede de Cristo, de mudança de vida, de transformação, de edificação. Então, no caso, hoje, muitos métodos que se utilizam por muitas igrejas no objetivo de atrair esses jovens, eles se esquecem que a melhor forma de atrair esses jovens é impactar eles através da glória. É impactar, porque você bem sabe, em Atos capítulo 6, eles escolheram jovens cheios do Espírito Santo. E Estevão estava entre um deles. Todos aqueles... Para o ofício de diácono. Sim, de diácono, mas que estiver cheio do Espírito Santo. Né? Demonstra também para a gente a ideia de alguém que vai ser escolhido mesmo para impactar. Nem todos vão impactar. Só vai ser impactado aquele que estiver cheio mesmo do Espírito Santo, como no caso aí foram escolhidos para ser diáconos, né? Para servirem os órfãos, as viúvas, pregação, ajudar na igreja. Mas podemos usar também, ilustrar esse exemplo para impactarmos o mundo, para trazermos o mundo de volta para a igreja, porque o mundo precisa desesperadamente da igreja. Na Bíblia, tivemos exemplos de jovens como Timóteo, que foi um auxiliar de Paulo. Sim, exatamente. E que deu no Novo Testamento, no Antigo temos outros jovens, lógico, mas no Novo Testamento nós vemos ali o exemplo de Timóteo. Que foi um auxiliar de Paulo que ficou com ele até o final. Sim. Porque a própria Bíblia diz que o casado cuida de como agradar a mulher. Isso, o casado cuida das coisas pertinentes ao casamento. Ao casamento. E a mulher casada de como agradar o marido. Como agradar o marido. E o jovem cuida das coisas. E o jovem que é solteiro cuida das coisas do Senhor. Das coisas do Senhor. Então, parece que a Bíblia, ela vem tipo assim dizendo... Não tem compromisso com nada seu. O compromisso seu é com as coisas de Deus. Isso, exatamente. E quando o senhor acha que hoje a maioria desses jovens estão preocupados com as coisas do Senhor? Hoje não. É preciso voltar sempre para os anais da história e observar que a história nos ensina que nós estamos muito longe, talvez, do avivamento. Por que isso acontece? Porque, como eu disse, a gente volta àquela fala que eu falei sobre tempo. O que rouba o seu tempo se torna o seu Deus. O que nós encontramos os jovens hoje? Preguiça para orar, ou preguiça para ler um livro, ou preguiça para estudar. Quando isso acontece, isso desemboca em quê? Numa apatia espiritual. A igreja fica morta. Uma igreja que é apática, anêmica, que não tem identidade, é uma igreja que não ora, uma igreja que não é sensível à presença de Deus. Então esse jovem deve cuidar das coisas de Deus primeiro, até que se dê o casamento. Se não tiver aptidão nenhuma... Esse cuidar das coisas de Deus, o senhor entende como o quê? Pode ser de modo integral, pode ser ele se dedicar 100% para Deus,
Ou pode ser cuidar mesmo, literalmente, da igreja. Ajudar Da igreja, no trato da igreja, na no obra, limpar a igreja, cuidar das coisas da igreja, atender as demandas da igreja. Isso ele pode fazer, porque ele é jovem. E Eclesiastes jovens, vocês são fortes também. A juventude está em vigor. Porque quando chega a idade depois dos 30, né, nós sabemos que ninguém tem mais aquele vigor que tinha antes, como tinha um jovem. Por que Paulo escolheu Timóteo um jovem? Porque Paulo entendia que um vigor robusto, alguém que estava sempre disposto a fazer as coisas, é alguém jovem. Mas parece que hoje é o contrário. Parece que a apatia espiritual tem tomado conta de muita juventude. Mas por que isso acontece? Porque deixaram de orar, deixaram de ler a Bíblia, deixaram de se consagrar, deixaram de estar mostrando mesmo qual é a minha importância maior na minha vida, que sempre será Deus, sempre. E no contexto geral em que o senhor fala dos jovens, de um modo geral, como cuidar da igreja, cuidar da obra, do evangelismo, das orações, ao jovem sobra mais tempo. Sobra mais tempo, porque ele não é O casado. relacionamento exige tempo. Exige tempo, cuidado, né? Manutenções, é o trabalho, né? É o cuidado com os filhos, é o cuidado com a casa. Se ele é pastor, cuidado com a igreja. Então, não falta tempo. Mas para o jovem não, se ele só estuda, cuida das coisas da casa, mas vai sobrar praticamente quase 15 horas para ele poder, talvez, cuidar das coisas da igreja, ajudar o pastor, ajudar a igreja, né? De modo mais... Como é que é o tempo do senhor hoje? O senhor é pastor, Sou pastor. O senhor tem de cuidar da igreja, tem de cuidar... A pastora trabalha. A pastora trabalha. Sim, eu tenho que... Toda assistência à família, à igreja, aos irmãos. Tem o Henrico. Tem o Henrico também. Então a gente tem que dividir o nosso tempo. O senhor acha o tempo do senhor hoje diferente de quando o senhor era Sim, jovem? completamente diferente. Porque as responsabilidades mudam quando você se casa. Elas são... Então vamos aproveitar isso aí. Fala Paulinho que tá pensando aí em casar. Ele tá ali eu vou dizer pra ele então. Eu vou dizer pra ele aqui. Ele tá aqui pessoalmente. Eu vou dizer pra ele, olhando pra ele então, que casamento são outras responsabilidades. Outras responsabilidades. Casamento significa esquecer de mim pra me dar ao outro. Vamos lá, namoro cristão. O que é que o pastor entende? O namoro cristão. Como é que funciona um namoro cristão, deveria se chamar namoro separado, né? Um namoro cristão, da perspectiva da Bíblia, é um namoro que não se pode fazer o que se faz hoje nos dias atuais. Antigamente o sexo antes do casamento. O sexo antes do casamento, por exemplo, evitar de ficar muito tempo só juntos, não ter, por exemplo, esse desejo de, por exemplo, quando as coisas estão prestes a acontecer, você se abster. Eu me lembro na década de 80, vendo algumas biografias de alguns caras que se escreveram sobre namoro. Eles diziam que na época, né, acho que o senhor é dessa época, em que as meninas, né, por exemplo, as meninas mesmo, elas namoravam na sala, né, o pai tava, o rapaz ia cortejar, era cortejo. Né? Eu ficava na frente, cara, da casa. Mas na época era cortejo. Meu sogro me mandava embora 10 horas da noite, meu irmão. Tá vendo? Falava, Mirinha, pra dentro. Vamos dormir. Ele dizia que ia dormir com a mulher pra eu cair fora 10 horas, irmão. Ele marcava 10 horas. É um problema. Mas esse, pastor, se dá por um cuidado. Né? O cuidado paternal hoje é necessário para a vida do homem e da mulher. Do jovem que vai casar, Paulinho tá aí. É um candidato ao matrimônio. Né? Então o que precisa? Precisa de entender bem quais são os limites do meu namoro. Tem limite de namoro? Tem. Por quê? Porque ela não é sua mulher. Você só pode tocar nela se ela for sua mulher. Então, casamento serve para isso. Por isso Deus instituiu o matrimônio. Para quê? Para que os dois se dão um para o outro. Um se tornarão uma só carne, abandonarão pai e mãe e morarão juntos. Então, namoro não é permissividade para todo tipo de coisa que a gente achamos que deve ser. Então, um conselho que eu dou aqui. Tá namorando? Então, santifique seu namoro. Santifique o namoro. Tenha hábitos de leitura da Bíblia. Quer tomar um sorvete? Vai tomar um sorvete junto. Então, evite ficar, né, muito tempo só, por exemplo, em algum lugar. Vai na praça onde tem muita gente, porque se você ficar só, nós somos seres humanos, somos carne, não tem essa ideia de você ficar assim, eu sou santarrão. Os maiores santos foram os que mais caíram, Jim Swagger caiu. É verdade. Caiu só E a água que é o nadador, né, velho? O cara que sabe nadar. Pois é. Cara, eu sei nadar, chega lá, dá uma cãibra no meio do morre. Uma cãibra morre, já era. Já era. Então, os maiores fortes tem que ser os fracos.
Então o que você tem que fazer? Fugir do pecado. Corra. Fugir do pecado. O maior corajoso não é aquele que fica, mas aquele que foge. Hoje tem jovem fugindo para dentro da casa da namorada. Isso é um problema sério, tem que ser tratado, tem que ser colocado uma atenção maior nisso, para que não aconteça coisas que não devem acontecer no momento exato. Pastor, hoje existe uma modernidade aí, como é que o senhor encara isso? Hoje pais que aceitam o namorado dormir na sua casa, ter um quarto da sua filha ficar mais o namorado, como é que o senhor encara isso à luz dos dias atuais? Mas eu costumo dizer que nós que somos pastores temos que encarar a luz da palavra de Deus. Exatamente. Eu não posso ir na mesma mão que o mundo vai ou vem. Aqui eu tenho Verdade. que ir Pela Bíblia. A Bíblia é o que vai nos guiar. Eu costumo dizer que na igreja, os irmãos sabem, se eu chegar na igreja e vocês não estiverem, eu vou continuar. O meu compromisso é pregar a palavra. O meu compromisso é a palavra. Eu não estou aqui com compromisso de ser o amigo de vocês. Verdade. O compromisso é com a palavra. O meu compromisso é com a palavra. Com a palavra de Deus. Eu sou amigo? Sou, porque digo como disse Jesus, o que eu penso, faço conhecer a vocês. Mas no que tange a pregar, talvez eu possa agir até como inimigo de alguns. É verdade. Que não aceitam as verdades que eu tenho que passar. Com certeza. Então, à luz da palavra de Deus, isso tem alguma base para isto? É normal? Pastor, se a gente olhar na história, principalmente no judaísmo, não funcionava assim. Parece-me que o judaísmo constrói essa ideia de noivado completamente equivocada das ideias de hoje. Você pode observar bem que naquela parábola das 10 virgens, a noiva está dormindo juntamente com as suas concubinas lá dentro, todo mundo dormiu. Mas viu o noivo. Isso quer dizer então que o noivo nunca estava a sós com a noiva. Isso é uma ideia do texto. O casamento judaico era completamente diferente. No noivado, os dois já se tornavam um só, mas não ficavam juntos até que chegasse o dia do casamento. Havia restrições. Havia restrições. Por exemplo, a união monossomática. O que é isso? O sexo. Como é que um casal consuma o matrimônio? Sexo. Mas isso é para casamento, para o matrimônio. É claro que hoje a permissividade de muitos pais cristãos que estão permitindo filhos e filhas dormirem juntos. Isso é um erro grave que muita gente tem cometido e tem pagado um alto preço. Aí vem gravidez indesejada, aí vem doenças sexualmente transmissíveis, aí vem problemas que se acarretam. Tem a gravidez indesejada e o filho planejado. Não planejado. Chegou. Que mexe na estrutura completamente familiar. Porque um filho é um filho em qualquer circunstância, mas isso mexe na estrutura financeira de qualquer família, de qualquer pai. Estrutura psicológica de uma menina de 13, 14 anos que vai ser mãe é diferente de alguém que vai ter 20, 25, 26 anos para ser mãe. Está preparada para isso. Então, nós nunca podemos olhar a Bíblia com permissividade. E isso eu volto mais uma vez dizendo. Estão tentando relativizar o pecado. O pecado é pecado em qualquer circunstância. Matrimônio serve para esse tipo de coisa. Agora, namoro, isso significa que namoro nem existe na Bíblia. A palavra namoro nem existe na Bíblia. Na Bíblia não existe namoro na Bíblia. Namoro é uma ideia pós-moderna que o homem criou para que duas pessoas se relacionassem sem nenhum compromisso, como hoje se reúnem. O que tem de gente que nunca casou no papel? É verdade. União estável diante de Deus é errado. É matrimônio. Os dois devem se juntar, casar no civil, diante dos homens. Duas pessoas se juntarem. Sim, amazia, né? Amazia. São amaziados aí, participam e estão em pecado de fornicação, porque a fornicação é o sexo fora do casamento. Tudo que está fora do casamento, no namoro, se torna um problema sério, como, por exemplo, dois dormirem juntos antes de serem casados. Olha, a pastora está dizendo parabéns, pastor Cajuru, pelo lindo podcast, por essa iniciativa maravilhosa. Que Deus continue abençoando o seu ministério. Parabéns ao pastor Murilo pela maravilhosa participação. Que Deus continue abençoando. Isso mesmo. Não se case no namoro. A pastora está dando. Verdade, porque a gente aos jovens do campo de Senhor do Bonfim, a pastora está o Paulinho usando uma linguagem tanto quanto educada, dizendo não se case no namoro, né? Mas devemos sempre
a luz da palavra de Deus, se ela fosse ao norte, se o sul, leste, oeste, não vai acontecer nada disso. Porque você é alguém que teme a Deus. Não é isso que Provérbios nos diz? O tolo rejeita a sabedoria, mas o íntegro, esse é apto a receber sempre a repreensão. Então devemos sempre olhar num contexto geral o que significa para mim. Porque duas coisas eu destaco aqui. Namoro é relacionamento, mas é para conhecer com quem você vai casar. Aqui é outra coisa importante. Essa é a pessoa correta que você quer casar? É esse cara mesmo, é essa menina que você quer casar? Orou a Deus para Deus realmente confirmar no seu coração se é esse ou essa? Porque, meu irmão, depois que você casa, dá mais trabalho para descasar para casar. E nós pastores só e o senhor bem sabe que hoje, na vida pública, né? O que mais acontece é uma enxurrada de divórcio. Por quê? Porque o rapaz ou a moça não escolheram bem. Outra coisa importante, Jesus Cristo não vai descer aqui e não vai apontar o dedo para onde você vai escolher sua mulher ou seu marido. Você deve escolher e deve escolher bem para que quando você case, não vai chorar e não vai reclamar. Uma vez que você se casa, segundo a Bíblia, você não pode se separar a menos que haja um caso de adultério. E que mesmo assim Cristo recomenda o perdão. Então é nesse caso que escolher é importante. Escolher bem. Essa é minha parceira porque vai ser para a vida toda. Vocês vão ter, casamento significa, na minha opinião, se suportar. Se suportar. Suportar um ao outro. Porque você vai casar com alguém com cultura diferente, com hábitos diferentes, com jeito diferente, criado diferente, com gostos diferentes. Então isso acaba arruinando quem não tem maturidade. Essa ideia, podemos dizer assim, suportar o amor tem que estar, né? Está escrito que o amor tudo suporta. Tem que estar. Sem o amor, não tem como suportar. O amor é importante. Porque eu já vi hoje muitas pessoas, e acontece isso muito no mundo secular. Homens e mulheres que casam sem pensar. Casam e pensam que casamento é mar de rosa. Não, casamento não é um mar de rosa, casamento é um mar de conflito. Por que mar de conflito? Porque quando você se casa, não vá pensando naqueles filmes e viveram felizes para sempre. Hollywood enganou muita gente. Isso é teologia hollywoodiana que eu chamo. Não existe. Não existe essa ideia de feliz para sempre. Existe um casal que se respeita, que se ama e que vai viver pro resto da sua vida, mas suportando em amor uns aos outros. Então, casar não é brincar. Casar é responsabilidade, casar é cuidar e também amar. Então, nós não podemos casar pensando, oh meu Deus, vou casar, mas se não der certo, eu vou cair fora. Não, esse pensamento não pode estar presente, porque uma vez que você se casa... Você tem que abrir mão do seu eu, do seu gosto. Não dá para ir embora depois de Não dá para ir embora, porque você firmou um compromisso diante de Deus. E diante dos homens das testemunhas. Então é importante sempre escolher bem. Eu sempre gosto de dar conselho para quem me pede, porque se o conselho fosse bom, não dava, vendia. Então olhar bem o contexto, quem é a moça, quem é o rapaz, é um rapaz de caráter, um rapazinho, é uma moça que cuida bem da casa, que está zelosa com a casa, que cuida bem do namoro, tá fazendo as coisas acontecerem de maneira... Respeito ao pai, respeito ao mãe, porque isso são pontos importantes para a gente observar. O cara não respeita a mãe e o pai, obviamente ele não vai respeitar a mulher no casamento, porque se ele é alguém que não respeitou nunca o pai, não vai respeitar o pai e a mãe, a mulher no casamento. Então tem que olhar bem, observar bem o contexto, conhecer o máximo possível, para que você não sofra no casamento. Tem muita gente hoje sofrendo no casamento, por não escolher bem quem é o seu cônjuge. Importante notar isso. Vocês que estão me ouvindo, tá no namoro? Tá no noivado? Então analise. Aqui é uma ideia de analisar coisas. Conjunto de coisas. É esse cara mesmo que eu vou me casar? É essa moça que eu vou me casar? Não é essa, mas então é essa que eu vou me casar. Então tem que analisar bem para não chorar as mágoas depois. Pastor, estamos chegando nos momentos finais, mas ainda dá tempo abordar mais um ponto interessante, que é o jovem e as músicas seculares. Como é que o senhor vê isso? As músicas seculares, elas sempre foram um debate muito grande no âmbito acadêmico da igreja. Músicas seculares hoje, elas estão, infelizmente, invadindo a mente de muitos jovens cristãos que não veem nenhum tipo de maldade ouvi-las. Mas aí eu já volto para o que Jesus disse.
Aonde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. Você poderia ouvir outro tipo de música. Agora, nós bem sabemos que há músicas seculares que não têm nenhum dano à santidade de Deus, à santidade dos homens, da mulher, do casamento. Uma letra completamente inofensiva, digamos assim. Tem músicas assim, seculares? Tem. Eu arrisco dizer que tem músicas do mercado gospel que são mais seculares do que as que estão aí fora. Devemos destacar isso. Tem gente, por exemplo, que vai gravar uma música, vai de afronta, vai cantar na igreja, mas não vai cantar para louvar a Deus. Vai cantar para afrontar a irmã que está doente. Ou vai cantar uma irmã que sofreu as mágoas e vai cantar lá na frente para afrontar. Mas música secular, se ela toma o espaço integral de Deus, aí é um problema muito sério, porque nós não podemos trocar aquilo que é de Deus por aquilo que é secular. Embora haja algumas músicas inofensivas, mas devemos ouvir sempre o conteúdo bíblico, cristão, que enaltece a glória de Deus. Agora, sempre, isso é fatal, para nós entendermos. A música cristã deve ser bíblica. Não é qualquer tipo de música. Ela tem que ter conteúdo bíblico. Não pode ser qualquer tipo de música. Bíblia, porque uma música que enaltece o nome de Deus te fortalece. O Renato Russo, aproveitar, ele tinha uma música, precisa amar as pessoas como se não houvesse amanhã. É uma música interessante? É uma música interessante e inofensiva. Ele está falando sobre o amor. Sobre o amor que a gente deve ter. Ilustrou. Não só ele, parece também que teve uma música que fala bem do Nordeste aqui, do Dominguinhos, ele canta. Luiz Gonzaga, que enaltece a culinária do Nordeste, que tá. Então, você é uma música inofensiva. Isso Deus derramou sobre os ímpios, chama graça comum. A graça comum possibilita, por exemplo, o Neymar ser quem ele é. Aquela música, sente aqui neste banco. Sim, tá contando a história, né? Vamos conversar. É uma música inofensiva. Que o Robertinho cantou. Eles não eram evangélicos, mas cantaram uma música do grande julgamento. Isso, do grande julgamento. Ali está mostrando que é a história de alguém que precisa de redenção, né? Senta aqui, vamos conversar, vou mostrar, vou cantar. Então, são músicas que, uma vez ou outra, não há maldade de não me escutar. Mas usar, por exemplo, músicas sem conhecimento bíblico ou que não enaltece nada de Deus se torna um problema para o seu da igreja. Essas músicas aí, hoje tem músicas aí que às vezes nem letra tem. Não tem letra, não tem conteúdo. E é o que acontece hoje. Não sei o que e tal, e o cara gritando uai. Isso aí. E a igreja, o mercado fonográfico de música secular tem crescido bastante porque o pessoal hoje gosta de porcaria e gosta de músicas que diminuem, se assim podemos dizer, o sexo mais frágil, que na minha opinião não é frágil por coisa nenhuma, que é a mulher. Então, seria um cúmulo do absurdo uma mulher dançar uma música que a diminui, que a menospreza, que a coloca em exposição tão nojenta e tão usurpadora, se assim podemos dizer. Então, a mulher hoje está dançando uma música que está não enaltecendo as qualidades dela, mas está diminuindo quem de fato ela é. Então, músicas como essa deveriam ser rejeitadas por uma sociedade intelectual. Mas o que acontece hoje? O jovem secular vai adorar esse tipo de música porque ele encontra nessas músicas o que satisfaça. Mas a música não é capaz de satisfazer o homem, as artes não é capaz, o cinema não é capaz, nada é capaz a não ser Deus. Tem um autor, eu vou encerrar agora dizendo, das Crônicas de Nárnia, o C.S. Lewis diz que a nossa alma é do tamanho de Deus. Então quer dizer que a nossa alma precisa de algo maior do que ela mesma. E algo maior do que a própria alma é o próprio Deus. Só Ele pode o satisfazer. A pastora escreveu aqui, já para finalizar, chegamos no momento final do nosso debate. É triste ver a estatística de separação entre os cristãos ter aumentado, principalmente entre líderes. Ela Verdade. Fala de pessoas que estão na liderança da igreja, pastores. Quando isso acontece, quebra todos os paradigmas que passaram a seus liderados, né? Pregou Sim. a vida inteira e agora não está mais. Ouçam as mães. Quando a mãe disser não vai dar certo, não insista. Ela sabe o que diz. Tá dando a mãe... Você ouviu muito a pastora? Assim, ouvi bastante. Muito com você? Falava bastante. Agora, eu nunca fui alguém de namorar. A Ioná foi minha primeira namorada e a única mulher que eu tive. Você namorou e casou? Foi. A Ioná é a mulher da minha vida. Eu casei, namorei e casei com ela.
Não tive outras namoradas. A Ioná é minha primeira namorada. Então eu não tive muita dificuldade em escolher, porque eu sabia que ela era a pessoa certa para mim. Eu sabia. Identifiquei tudo, ela também identificou coisas de mim e eu pude escolher. E hoje, algo preparado por Deus. Algo preparado por Deus. Escolhi, ela me escolheu. Então nós somos casados hoje, vamos fazer 6 anos em setembro. Sou uma pessoa feliz, realizada e graças a Deus por isso. 6 anos já de casamento. 6 anos. Em setembro agora, dia 2 de setembro, completamos 6 anos de casamento. Eu acho que já vou com uns 15 por aí. Aí eu já vou dar um conselho Paulinho. Nunca esqueça o aniversário de casamento. É verdade. Né, Paulinho? Não pode esquecer, que ele vai casar, então ele não pode nem esquecer o aniversário de casamento, porque isso aí é um problema. O Paulinho, ele fica aí só dando risada e tal. O Paulinho tá aqui na mídia, ninguém vê ele, né? Mas depois botar uma câmera de cá, pra gente mostrar ele como é que ele Sassá fica. falou que ele tava famoso ontem, Sassá jogador. Rapaz. Fala, rapaz, o Paulinho aí, fala, Que legal, que ele benção. anda mais o Cajuru aí, o cara, ele é famoso, rapaz. É o assistente do pastor Cajuru, louvar a Deus pela vida dele, que tá aqui trabalhando nos bastidores. É um jovem muito competente. Ele aí. Teve um dia que teve até um acidente com ele aí. Meu Deus do numa céu. moto assim e tal. E aí gritaram, ele é o carinha lá que trabalha mais o Cajuru. Oh, meu Deus do céu. Tá vendo? Ele tá conhecido, né? Tá conhecido. Isso é tá bom pra conhecido, ele. Paulinho. É um poesinho profissional, né? Um barbeiro muito eficiente no que faz. Eficiente, né? Um cara que tá te ajudando aqui na mídia. Tá, né? O salão dele tá aberto aí. Graças a Deus. Que Deus abençoe Paulinho ele. Cortes, né? PJ Barbearia, né? Quem tá nos ouvindo aí tem que ir lá, né? Cortar o cabelo, fazer sua barba. Lá, o cabelo, né? Eu ainda vou ter oportunidade de cortar o cabelo, né? Qualquer dia desses, eu venho por aqui só pra gente poder cortar o cabelo. A PJ Barbearia aqui na cidade de Filadélfia. É isso aí. Estamos finalizando esse podcast. Pastor Murilo, eu lhe agradeço pela participação. Amém, muito pastor. obrigado mais uma vez aqui na nossa cidade. E muito obrigado aí pela sua participação no nosso podcast Cajuru Entre Amigos e as suas considerações finais. Amém. Eu quero agradecer a Deus por fazer parte desse grupo tão seleto de amigos do Senhor, aqui na cidade de Filadélfia, amigo nosso, sempre está conosco. Também louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Cleudson, pastora Sabina. Louvar a Deus pela vida da minha esposa, pastor Ioná, meu filho Henrico, a igreja de Tiúba, todo o campo de Senhor do Bonfim que esteve ligado com a gente. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos os amados irmãos que nos assistiram, que participaram conosco. Seja Deus louvado em todo momento na vida de vocês, se Deus quiser. Esse é o nosso bate-papo com o pastor Murilo e logo vamos ter aí o pastor Cleudson também. Se Deus quiser. E vamos ouvir, vamos ouvir as histórias, né, que ele tem para contar. As experiências. Depois a pastora Sabina falando sobre a CIB, né? Sobre a CIB, né? Cibesb, né, Senhor do Bonfim. Senhor do Bonfim. Né? Será um prazer, uma alegria nós vermos essas duas figuras tão importantes para nós. E com